Seja muito bem-vindo, meu amigo fotógrafo, minha amiga fotógrafa, ao Podflash, o podcast que vai acelerar seus resultados na fotografia. Eu sou Rodrigo Passarelli e hoje vamos conversar aqui com um convidado especial, inusitado até, o tipo de conversa que a gente vai ter hoje. Por que eu tô te falando já isso? Todas as vezes que a gente está aqui sentado na mesa, a gente tem a ideia de ser um ambiente colaborativo, tanto de mercados, nichos e esse tipo de coisa. E o convidado de hoje, o Adriano, ele também tem um podcast, só que lá em São Paulo. O podcast dele se chama Esmia. A gente vai falar sobre isso e vamos falar sobre muito mais, tá? Mas antes da gente começar o nosso podcast, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, tá? O primeiro deles é, obviamente, a comunidade Agenda Milionária. A comunidade onde você vai aprender 9 competências fundamentais para você se desenvolver como profissional de fotografia e até de videografia, tá? Você vai aprender sobre público-alvo, persona, precificação, estratégia de divulgação, vai aprender também sobre como é que você monta uma estrutura necessária para você ter um negócio sustentável e também rentável no longo prazo, vai aprender a vender, vai aprender a montar a sua oferta irresistível e muito mais, tá? Não tem como, você precisa aprender essas 9 competências para você poder se desenvolver profissionalmente, não só pro lado da fotografia, mas também você ter um negócio bem posicionado no mercado, um negócio que não vai ficar dependendo de cliente ruim, não vai ficar dependendo de cliente que quer pagar pouco, e muito menos aqueles que ficam pedindo desconto para você, tá? Assim, não existe nada no mercado tão bom quanto a comunidade Agenda Milionária. Eu posso dizer com certeza absoluta, porque eu tenho todos os produtos que você imagina sobre marketing, vendas e gestão, e lá, com certeza, tem coisas únicas para vocês, tá bom? Link na descrição para você poder fazer parte da comunidade ou lá no perfil do Agenda Milionária no Instagram, tá bom? Segundo patrocinador é o Album, né, que é uma plataforma, uma startup de soluções para fotógrafos. Eles aí que estão em mais de 40 países, mais de 150 mil usuários na plataforma deles. Eles entregam para vocês soluções como CRM, Album Pay, ferramentas de diagramação para você encantar seus clientes aí, enviar álbuns para eles. Tem também lá realidade aumentada para você poder mostrar os álbuns que vocês estão fazendo e diagramando dentro do site e mais um monte de coisa. Inclusive, eu entrego meu material pela Album, meu material de formatura, para vocês verem como é que é muito fácil, muito simples e muito para mim faz muito sentido eu centralizar ali os meus clientes dentro da própria plataforma, porque, cara, ali eu só permito o download, o cliente vai lá, ele recebe o link pelo WhatsApp, pelo e-mail, e ele já consegue fazer o download por ali. Eu não preciso mandar ele pelo Drive, não preciso mandar por e-transfer, não preciso mandar por lugar nenhum. A própria Album já resolve esse problema pra mim, tá? Eu recomendo muito porque, cara, não tem nada tão bom, nada tão solucionador de questões para fotógrafos como lá tem na Album, tá bom? E o terceiro patrocinador é o Lucas Lapa. O Lucas Lapa que é aí o dono do Mercado Livre, né? O cara que entrega material de fotografia mais rápido desse Brasil. Eu não sei como é que ele faz isso, mas eu ainda vou descobrir. A questão é a seguinte, cara, o Lucas Lapa, ele vai te dar lá todo o suporte necessário para você comprar seu equipamento de fotografia, tá? Lá tem câmera, tem lente, tem mochila, tem suporte, tudo que você precisa, iluminação, HD, computador, tem tudo lá no Lucas Lapa. Inclusive ele tem um Instagram que fica disponível de madrugada, se eu não me engano, tá? Com promoções exclusivas para vocês que são seguidores. Então fique esperto aí para você poder pegar um link de desconto e conseguir ainda não só a velocidade, mas a segurança e um bom preço nos equipamentos de fotografia. Vamos começar. E aí, Adriano, como é que tá? Bem? Pô, feliz que você veio aqui, cara. Muito obrigado pelo Tamo junto. Essa collab aqui vai ser interessante demais, hein? Já tô dizendo aqui, ó. Cara, vamos lá. O que você faz hoje? Quem é o Adriano? O que o Adriano tá praticando no mercado? Vamos conversar sobre a sua vida hoje. Vamos lá. Hoje eu trabalho assim com basicamente transmissão ao vivo, né? Com lives. Legal. Então, a primeira coisa que eu cheguei aqui, já fiquei olhando aqui os equipamentos, já falo, pô, velho, vocês estão usando... Fez amizade rápido ele. Já estão usando aqui umas Neo ID, da hora, uma Atem Extreme, você já fica naquela visão, né? Mas eu comecei assim, basicamente, no audiovisual em casamento, né? Eu tava fazendo casamento todo sábado, né? Então a ideia é você fechar as agendas no sábado. Aí durante a pandemia... Cara, assim, eu atendi alguns corporativos e tal, mas lascou, tá ligado? Acho que foi não lembro se é dia 17 de março, eu não lembro, assim. Eu lembro que, tipo, o governador de São Paulo, lá, o Dória, ele decretou lockdown na cidade e, cara, naquele dia, assim, acho que cancelou, tipo, uns 20 eventos pra mim. Nossa. Aí você dá aquele desespero, né, tá ligado? Você fala, putz, mano, o que eu vou fazer agora, né? Assim, sei lá...
Meu ano basicamente foi cancelado em um único dia. Total. Né? Então, aí deu aquele desespero, assim, tipo, tinha uma reserva financeira e tal, fiquei lá alguns meses, assim, uns 3, 4 meses, assim, em casa, naquele... Total em casa. naquele... nada. Mano, a gente, tipo assim, eu e a minha ex na época, assim, a gente, tipo, fazia compra tudo naqueles Uber Eats, tipo, iFood, essas paradas, a gente nem saía de casa, tá ligado? Aquele negócio doido, assim, vendo TV, maluco, acho que todo mundo meio que passou um pouco por isso. E aí eu falei, cara, tipo, tá acabando o dinheiro, tá ligado? Não dá pra ficar. A fonte tá secando. Tá secando. E uns anos atrás, assim, sei lá, uns 7 anos atrás, eu trabalhava numa produtora que fazia live, assim, mas, cara, era uma coisa assim, a gente subia satélite, sabe, não tinha, tipo, eu vou botar uma fibra ótica lá, era satélite. E tanto que o lugar chama iSat, né, por causa disso, que era as transmissões de satélite. E aí, falei, cara, eu vou voltar nessa parada, assim. Aí tem um dos membros, assim, que participa do SMIA, né? Que é o Fernando, ele tem um canal e ele falando sobre as lives dele, que ele tava fazendo pra igreja e tal. Pô, isso eu tô falando, tipo, março, abril, maio, junho de 2020. Junho, julho de 2020, né? Bem começo da pandemia. Falei, cara, live de igreja, talvez esteja um lance aí, pelo menos pra conseguir um dinheirinho, né? E comecei a oferecer, comecei a fazer não sei o quê. Os clientes que eu tinha em corporativo, comecei a falar que eu fazia live e aí deu um boom. Assim, chegou julho, agosto, setembro. Cara, chegou setembro de 2020, cara, era bizarro, velho. Bizarro a quantidade de job. Teve uma semana que a gente fez, eu fiz 6 lives em 5 dias. Caramba. Então, tipo assim, eu e o Cris, cara, que é o nosso parceiro também lá que tem um estúdio onde a gente grava e tal. Aí, cara, a gente tava maluco, velho. A gente saía, tipo, de um evento, né? Teve um dia que era basicamente 2 lives no mesmo dia. E o que a gente fez? Foi pra Campinas. Não, desculpa, gravou em São Paulo, uma live de manhã, a live acabou 4 horas da tarde, corremos pra Campinas, fizemos uma montagem lá na Mercedes, era o que, umas 8 horas, ficamos lá até uma meia-noite mais ou menos montando, fomos pro hotel, dormimos 2 horas, voltamos, porque a Mercedes é uma live internacional, então o horário dos caras lá, né, e 4 horas da manhã subi a live, né, então fizemos a live das 4 até as 6h30, acho que por aí, umas 4 às 6h30, 7 horas. Acabamos a live, voltamos pra São Paulo, porque meio-dia tinha outra live. Cara, foi um negócio assim, insano, velho, insano. A ponto de, tipo assim, chegava, nessa época eu era muito, muito de freela, né, fazia freela pra galera. De um cara, tipo assim, me ligar, falou assim, cara, eu preciso de um técnico pra fazer VMix pra mim. E eu, putz, não tem data, tipo assim, não tem mais data, assim, não tinha dia que você tivesse de boa. Aí ele falou, cara, faz o seguinte, quanto que o cara tá te pagando? Eu pago 4 vezes mais, velho, eu preciso de um cara, assim, tipo, eu falei, caralho, brother, tipo, como assim, velho? E tipo assim, o budget, pelo menos em São Paulo, né, não sei no resto do Brasil, mas o budget de um freela de VMix, cara, é um budget bom, pelo menos no corporativo, onde eu atendia. Tipo assim, cara, você tira assim, num freela, sei lá, R$1.250 em um freela. Tipo, pô, sei lá, é uma grana boa. O cara fala, pô, tipo, 4 pau, tá ligado? Bastante coisa. Aí, tipo, é que é foda, essa hora você sobe o ego, né? Tipo, cara, tipo... Mas assim, 2020 foi loucura. 2021 deu uma desaquecida no começo do ano, mas acho que é normal, assim. Acho que todos os mercados de foto, audiovisual, acaba dando uma desaquecida em janeiro, fevereiro. Março já começou, aí 2021 pesado também. Aí eu falei, mano... 2021 eu tava com uns jobs grandes, eu falei, cara, vamos montar uma produtora, né? Chamei um parceiro meu que a gente trabalhava bastante junto, e aí a gente montou a Procreativos. E assim, atendendo de tudo, assim, que tipo, ele tinha muito trabalho de foto, de vídeo, de publicidade, e eu era mais pra live, então a gente meio que atendia de tudo, só que aonde que tava o dinheiro maior, assim, em live, então é onde a gente focou. Aí pegamos uns clientes grandes, assim, cliente que, tipo, puta, eu tive que fazer empréstimo pra fazer o evento do cara, tá ligado? Legal. Aí, assim, foi uma série de lives que a gente fez. Tipo assim, a primeira live foi em setembro. Acho que setembro. Setembro, são 3 lives. Outubro, novembro, dezembro. Setembro, outubro, novembro. Foram as 3 lives. Cara, só de custo, assim, pra uma pessoa que tinha, sei lá, eu e minha ex, a gente tinha um custo mensal de, sei lá, R$5.000, a gente vivia bem com o nosso filho. E assim, então, pra você conseguir R$5.000, o que eu fazia? Pô, fechava 1, 2 casamentos, tá ok. Aí na época de freela você já conseguiu, assim,
trabalhando com live, consegui arrecadar um pouquinho mais, aí você começa a comprar equipamento, né? Então, tipo, a gente comprou muito equipamento. E essa live, assim, tipo, cara, só de custo era 60 mil reais. Caramba. Aí, tipo assim, eu falei, caralho, mano, o que que eu faço, tá ligado? Aí a primeira que a gente fez em setembro, aí eu tirei todas as reservas que eu tinha, tudo que eu tinha, vendi... Não cheguei a vender nada. Tirei tudo que eu tinha de reserva e fiz a primeira live. Aí, beleza, curtiram, falaram, não, beleza, mês que vem tem outra. Eu falei, mano, de onde que eu vou tirar? Aí peguei um empréstimo, peguei dinheiro com a minha mãe, tá ligado? Aí fizemos uma segunda. Aí, pô, beleza. Aí os caras, não, beleza, bora que bora, mês que vem tem mais uma. Nossa. Eu falei, brother, da onde que eu vou tirar, tá ligado? Aí meu sócio vendeu, aí o Thiaguinho entrou junto com a gente na sociedade, vendeu moto, vendeu 2 câmeras que a gente tinha, vendeu um monte de coisa assim, tipo, pô, beleza, conseguimos o custo. Por quê? A zica não era fazer evento, a zica é que pagamento era 120 dias. Normal. Empresa grande é assim mesmo. Mano, tipo, da onde você tem o dinheiro, tá ligado? Ai, mas aí foi massa, assim. É engraçado você falar isso. Já tem um monte de assunto aqui que eu quero... Só fui jogando, né, os caras. Primeiro, em relação a cliente grande, como é que é o formato de pagamento deles, né? Porque às vezes eu vou entrar em contato com um fotógrafo para contratar eles para formatura, eu falo assim, cara, pagamento é 7 dias. E aí eles falam assim, como assim 7 dias? Não é no dia, não é na hora? Sim. Eu falo assim, não é assim que funciona, entendeu? Funciona no freelancer porque você tá acostumado a lidar com o mercado assim, entendeu? Mas no mercado de contratos, no mercado onde tem giro, no mercado onde o cliente ele precisa ter um capital ali dentro da empresa dele para girar, para aquele giro ali tornar até um lucro e ele conseguir pagar com dividendo, demora assim mesmo, tá tudo bem, cara. É assim que funciona porque tem muitas necessidades ali que precisam ser resolvidas. E a galera não entende. Eu falo assim, cara, eu fiz trabalho com a Coca-Cola que foram 90 dias pra ser pago também. E tá tudo bem, cara. Normal, ele vai pagar. É a Coca-Cola, cara. Não tem como dar ruim, entendeu? Mas a galera fica nessa assim de, ai, não sei o que, sabe? E é importante você ter falado isso sobre a questão da reserva financeira, porque foi o que te salvou, né? Ali pra você conseguir ter esse cliente grande aí e no final você conseguiu o aporte lá, que era o aporte de pagamento que eles precisavam de pagar. É complicado, assim, talvez para a galera que vive muito de freela, a gente vive muito no hoje, né? Então, na época que eu tava fazendo muito casamento, assim, meu mesmo, eram poucos que eu fechava. Então, eu vivia muito com freela. Então, a minha ideia era fechar a agenda todos os meus sábados como freela. E por um motivo, assim, sei lá, tipo, todo final de ano tem muito casamento, né? Tem muito evento. Então, você acaba trabalhando sexta, sábado, às vezes domingo. Em 2018 para 2019, eu ganhei muito dinheiro e gastei tudo. Aí chegou janeiro, fevereiro, março, faltou dinheiro. Falei, puta, mano, faltou dinheiro. Aí de 2019 para 2020, ganhei também bastante dinheiro por ter muitos eventos, né? E aí eu falei, cara, não vou gastar, vou guardar esse dinheiro. Aí foi meio que o que deu o safe, assim, durante o começo da pandemia. Legal. Mas é um negócio, cara, a maioria da galera não tem essa visão de, tipo, puta, eu preciso ter uma reserva ali pro... Já fica a dica pra você aqui, olha só, você que tá falando aí que quer sair do seu CLT, quer ir pra sua empreendimento na fotografia, ou quer viver de fotografia de fato, cara, a primeira coisa que você precisa fazer é uma reserva financeira, tá? Eu recomendo, como eu sou uma pessoa conservadora, de 12 meses. Você pode fazer de 6 meses aí, que é o tempo de você esperar a água bater na bunda pra você correr atrás, né? Se você tem filho, cara, faz 12 meses no mínimo, tá? Porque você tem a responsabilidade maior. O que é essa reserva financeira? A reserva financeira é você pegar ali os seus custos mensais, juntar esse dinheiro durante 12 meses de vida, não durante 12 meses, tá? Mas o suficiente para você pagar 12 meses de vida ali, para você poder fazer funcionar a fotografia, fazer funcionar seu empreendimento ali. Senão você vai literalmente morrer no mercado aí, tá? Quando a gente fala de gestão, a gente fala de gestão emocional, gestão de recursos, gestão de pessoas, né? A gestão emocional, ela tá muito associada à gestão de recursos, tá? Porque, cara, é simbiótico. Pensa numa família. Se tem um problema financeiro naquela família ali, muito dificilmente aquelas pessoas vão estar bem estruturadas emocionalmente para poder lidar com as outras pessoas que estão ali. Então, indiretamente, acaba afetando. Então, para você não passar não só por esse tipo de coisa, tá? Mas não ficar correndo risco à toa aí, faz a reserva financeira antes de você queimar suas pontes. Não dá de maluco que nem eu fiz não, tá? Porque eu fui assim, cara. Eu era professor de matemática e física na quinta-feira. Na segunda-feira eu falei assim, ó, não vou mais. Comprei uma câmera de maluco. Falei assim, agora eu sou fotógrafo. E eu me tornei fotógrafo ali na segunda-feira, entendeu? Na segunda-feira, meu primeiro trabalho foi na quinta, ganhei R$60. Aí na quinta seguinte eu ganhei mais 60. No mês, fechei o mês com 8 mil. Pegou bem, mano. Então pegou pensa. bem. Pô, primeiro mês. Mas aí que tá, mas aí... tirava como professor? Não, eu ganhava bem mais, entendeu? Eu Ganhava bem mais. Eu ganhava R$150 a hora aula, cara. E eu dava aula, porque eu dava aula aqui no Recreio na Barra, né? Que é uma área que
Só que isso em 2011, irmão. 2011, meu custo de vida era R$350. Ô, louco. Eu ganhava 10 mil, 12 mil, 15 mil, entendeu? Como professor. Só que não fazia sentido pra mim aquela vida, sacou? Só que eu sabia qual era o meu drive pra trabalhar. Então, se eu fosse vender água eu ia fazer R$8.000 com água, entendeu? E aí eu lembro que eu falei assim, cara, em um ano, meu primeiro ano de fotografia, eu fiz R$100.000. Primeiro ano. E eu nem era tão bom assim, só que era correria. Sempre fui correria. Fala assim, irmão, tem que resolver esse problema aqui. Eu vinha com um problema solucionado e com o seu próximo problema resolvido. Sempre foi assim. Então os clientes, ele falavam assim, porra, cara, eu gostei de você. Porque você não só resolvia a minha questão de fotografia, mas resolvia questões satélites relacionadas ao meu negócio. E aí foi, sabe? Foi um monte de coisa. Mas vamos voltar aqui em relação a, não só a gestão aqui, né, e o modo do drive, mas ele falou uma coisa muito interessante aqui, que eu quero até abordar com você. Você falou assim, cara, eu precisei fazer muito investimento porque o custo de uma live, dessa transmissão para esses clientes grandes, são muito caros. Sim. Cara, diz pra galera aqui, dá um panorama se você puder, como é que funciona um contrato, não um contrato, claro, descrito, né? Quais são os entregáveis de uma marca muito grande desse jeito, assim? Tipo a Mercedes, como você atendeu. Cara, é que hoje a gente tá muito no fluxo, né? Então, acaba pegando cliente recorrente, né? E... Assim, basicamente, tipo, hoje o trabalho que eu tenho é pouco com venda, é mais na execução. Então, tipo, eu chego lá, tipo, faço a live, entreguei pro cara, já era, acabou. E isso é maravilhoso, cara, porque, tipo, na época que assim, que eu trabalhava com publicidades menores, com casamento e cara, você leva esse evento por, tipo, 2 semanas, 3 semanas, às vezes até mais, tá ligado? Às vezes, o noivo não escolheu as músicas, aí vai, tipo, meses, assim, até... Pra até entregar... é assim. Nossa, mano. Formatura deu 3 meses, cara, com o cliente. Entendeu? Live, qual que é a sacada? Acabou a live, acabou o seu trabalho, mano. Você pega assim e fala pro cara, ó, o arquivo já tá no drive, o link é esse, acabou, tá ligado? Então, tipo, é maravilhoso. E assim, meio que dentro do mercado ali de São Paulo, é até engraçado porque vários parceiros meus também atendem os mesmos clientes, né? Legal. Então, por exemplo, você falou de Coca-Cola, eu atendo a FENSA, né? FENSA, Coca-Cola, mesma coisa ali. Eu tenho mais 2 parceiros que também atendem, só que atendem áreas de marketing diferentes. Aí tem vários, tipo Mercedes, cara. Mercedes, eu tinha um escritório dentro de uma agência de publicidade, que é um coworking, assim, né? E é engraçado que eles atendem Mercedes, eles atendem uma linha mais publicitária de Mercedes, eu atendo uma linha mais de live de Mercedes, o Cris, que é esse parceiro meu, eu falei, ele atende a área de trucks da Mercedes, então, tipo assim, tem meio que espaço para todo mundo. Legal. E agora, questão de contrato que você falou, cara, não tenho. Assim, eu mando um e-mail só explicando, formalizando, falando, ó, o dia tal, o evento, sei lá, é de tal horário a tal horário, a gente vai chegar com tanto de equipe e a gente vai atender essas requisições. Porque antigamente eu colocava até equipamento, modelo de equipamento e tal, não sei o quê. Só que isso pode dar um problema. Porque assim, se você não chegar com o equipamento específico que você falou, pode ser que você resolva de outra forma, mas você já tinha se comprometido com aquele equipamento. Então, tipo assim, eu só falo, ó, a gente vai fazer, sei lá, ao invés de falar, eu vou fazer um corte com uma Atem, não sei o que. Não, a gente vai ter o equipamento para fazer precisa o também, o corte. cara não entende isso também, né? Assim, depende. Tem alguns, assim, dentro desse mercado, como as empresas grandes têm uma área de marketing, e o marketing normalmente sempre tem um cara um pouco mais voltado para uma foto, um audiovisual, então os caras têm a noção. Mas, assim, que é um compromisso à toa que, tipo, é só falar, vai ter essa função. O que eu imagino é uma Mercedes contratando alguém, subentende-se que o equipamento vai ser de qualidade, né? A responsabilidade ele vai estar associada ao investimento deles, né? Sim, não tem até essa questão. Tipo assim, tem empresas que cobram bem mais baratos, né? Entregam também, whatever, e tem as que cobram mais caro. Eu sempre acabo ficando mais ou menos ali no meio termo, né? Então... Por que você decidiu ficar no meio termo? Cara, assim, tanto por flutuação, né? Porque eu posso atender o pequeno e o grande cliente, né? Excelente isso. Eu tenho parceiros, assim, que eles só atendem high-end. Lógico, tem demanda pra caceta ainda de live, de evento assim, mas quando você só tá no high-end, você baixar é um pouco mais complicado. Você ficar no meio termo ali, você consegue... Você consegue flutuar, literalmente. Precisei de um dinheiro a mais, por exemplo, esse mês. Bom, vai fazer um eventinho menor, né? Dá uma finança a mais. Mas, assim, sendo bem sincero, cara, evento de empresa grande eu acho muito mais tranquilo do que evento de empresa pequena. Porque... Fala sobre isso aí pra eu entender. Porque, assim, empresas pequenas, assim, não é uma regra, mas
muitas vezes tem uma negociação muito grande, uma negociação muito extensa. E aquele cliente, quanto mais negocia com você, é o cliente que mais dá dor de cabeça depois. Total. Né? Então, todo mundo passa por isso, né? Não, Eu só queria saber se a gente tá alinhado em relação a isso. Não, mas tá ligado? Tipo, sei lá, aquela noiva ali que você atendia, que ela mais chorou preço, mano, ela que mais vai dar dor de cabeça, mano. Então, assim, lógico, a gente precisa pagar as contas, né? Então, não sou de recusar trabalhos, mas eu tento buscar um pouco menos, porque me toma mais tempo, né? Proporcionalmente acaba me tomando mais tempo. Normal. Eu falo isso direto, clientes bons pagam mais. A galera fica maluca com isso. Mas cara, tipo assim, o cara dá valor pro trabalho. Né? Assim, eu vim pro Rio de Janeiro. E o compromisso dele também é maior. Sim, total. Eu entendo isso também, eu vejo isso, que quanto mais a pessoa investe, mais compromisso ela tem com aquilo ali, com aquela entrega como um todo. Às vezes o cara, ele tem um orçamento muito alto, e ele investe de verdade, e ele participa, ele faz com que tudo aconteça da melhor forma possível. Às vezes o cara, ele não tem um compromisso tão grande, mas tem uma cobrança muito grande. Total. E isso é terrível, cara, porque às vezes o cara, ele tem lá um orçamento de R$600, R$1.000 para fazer um trabalho, só que ele azucrina você durante várias semanas. Chega um trabalho, é cansativo, depois o trabalho é mais cansativo ainda, porque ele tá te azucrinando ainda, e aquilo se torna um dinheiro que não foi bem-vindo. Então, sei lá, semana retrasada, assim, eu fiz um evento, né, pra um parceiro, assim, tipo, tentando ajudar ele, né, que ele queria fazer aqueles lançamento, né, forma de lançamento, 6 em 7 e tal, não sei o que, vou soltar meu curso. Só que qual que é o problema disso? Uma pessoa que não tá tão habituada ali daquele meio, as expectativas dele são... cara, pode ser qualquer expectativa, o cara. Tipo assim, ele não tem o hábito daquilo. Então, às vezes, ele, por algum motivo, ele colocou umas expectativas lá em cima, que ele fosse fazer, sei lá, R$200 mil no lançamento dele. Pô, o primeiro lançamento, cara. Tipo assim, você não tem um público muito grande no Instagram, você nunca vai conseguir fazer 200 mil. E se você não enfiar, tipo ali, sei lá, 100 mil ali de anúncio, de tipo, não sei o que, tipo, não vai fazer. Então, você tem que ter uma grana grande pra você investir pra conseguir retornar grande também. Aí ele colocou isso na cabeça, que ia ser grande. E assim, eu sou que nem eu brinco assim, eu sou só o cara do stream, né? Eu sou só o cara da live, eu sou operacional, né? Então, tipo, mas assim, eu tentei dar um toque, falei, cara, talvez eu acho que você não vai conseguir isso que você tá na cabeça, né? Tipo, a gente vai fazer, eu vou operar, vou montar a live e tal, mas eu não participo da parte de planejamento disso, né? E aí a equipe dele, todo mundo, tipo, pô, vamos destruir. Tipo, mano, é zica. E aí o que acontece? Aquela cobrança que eles têm ali, eles acabam repassando pra ti. Total. Né? Então, assim, cara, eu acho que sem brincadeira, a gente fez umas 5 reuniões antes da live. E live grande não tem nem reunião, cara. Assim, normalmente, tipo, conversa no WhatsApp, tipo, e aí, vai tudo certo, tal, não sei o quê. Aquela negociação, ou melhor, tem a negociação de orçamento, tal, isso aí, beleza, mas depois que passou do orçamento, cara, é uma coisa ou outra que você alinha. Tipo, os arquivos estão aqui no Drive, baixa aí e tal, já era. Então, assim, live é um negócio muito simples, mas quando você pega a galera que não é, talvez do meio, ou que querem pagar menos, né, então, sei lá, às vezes acaba não compensando, né. Então... Também acho isso, não, eu concordo. Você estava falando sobre a flutuação dos clientes. Eu atendo cliente de formatura assim também. Eu tenho um pacote médio, né? Pacote, eu não chamo de pacote, eu não gosto de chamar de pacote, né? Mas eu tenho um plano médio que vai com que eu atenda tanto aquela pessoa que foi esquecida na formatura, então aquele formando de história, de matemática, que ninguém quer atender ele, porque só quer atender engenharia, mas eu consigo atender a engenharia também. Então eu consigo passear muito bem ali no meu público. Só que eu ainda tenho um público, que é o meu público foco, que é o público esquecido. Né, que é psicologia, história, matemática, física, sei lá, português, sabe? A galera aqui da licenciatura em letras, né? Que é a galera que medicina, engenharia, sabe? São orçamentos completamente diferentes, muito maiores, e que a galera não tá dando foco. Que é justamente o porquê da minha empresa ter dado certo nesse segmento. Por quê? Eu peguei um público que era um público muito volumoso, só que a galera não tava querendo atender eles, porque o orçamento era baixo. Então eu vendo em volume para eles, mas eu vendo muito. Eu vendo todo mês, toda semana, entende? E aí, enquanto isso, empresas que estão focadas em engenharia e medicina, por exemplo, elas estão com a formatura delas concentrada em 2 períodos do ano. Só que eu estou recorrente todas as semanas. Então, eu consigo fazer 2 formaturas por semana, por exemplo. Caramba, cara. Enquanto os caras estão fazendo 4, 5 formaturas no começo do ano ou no meio do ano. O que é bom para eles também, porque é um negócio muito rentável, mas o custo é muito alto, por exemplo. Entendeu? Então, é o tipo de responsabilidade que eu optei por não ter. Porque, por exemplo, assim, uma formatura que tem um orçamento de R$700 mil, ele vai gastar uns 200 mil para fazer. Só que 200 mil para fazer é 200 mil de problema.
que ele vai ter ali, entendeu? Pode crer. Só que eu preferi ter uma operação mais simples, mais direta, que não tivesse 200 mil reais de problema e que eu conseguisse resolver com a margem de lucro positiva, entendeu? Minha margem é absurda de alta, pra você ter ideia, entendeu? Minha margem é absurda de alta. Um formando pra mim custa 180, 300 reais, sabe? Eu vendo pacote pra ele por 1.000 no mínimo. E aí tem formando que paga 2.000, tem formando que paga 5.000. Então minha margem é muito alta e eu não tenho tanto problema quanto o cara que tem um orçamento de 700 mil reais, só que ele vai gastar 200 mil de problema, entendeu? Então eu optei por não fazer isso. Sem contar que a minha operação ela é muito rápida também. Para o cara fazer uma formatura de 500, 700 mil reais, ele vai demorar 1 mês de produção. Talvez 2 meses de produção para alinhar equipe, porque vai ter ali 100 funcionários pelo menos, entendeu? Ele vai ter ali aluguel, logística, sabe, transporte, um monte de coisa ali. Eu não tenho. Tudo isso para mim aqui já foi resolvido. Então, claro, o meu faturamento ele é proporcional. Mas se eu ganho no volume, indiretamente, como a minha margem é muito boa, eu tenho muito mais capital do que futuramente esse cara vai ter. Porque a formatura dele é sazonal, a minha não é mais sazonal. Porque eu atendo todo mundo, ele só atende um carinha específico ali. E ele fica dependente desse carinha específico ali. Só que lembra, como a minha formatura, o meu orçamento é flutuante, eu posso atender todo mundo, eu posso disputar com esse cara também. E aí, só que ele não disputa comigo, porque ele só tá focado num cara que é muito alto, quer pagar muito, porque o custo dele é muito alto. Então, o cara pequeno, ele não tem orçamento para isso. Se ele tiver, ele vai ter que descer muito a qualidade dele para atender. Só que quem tá dominando o mercado já ali, eu. Então, assim, não tem disputa. Isso é muito bom, cara. E é interessante que a galera perceba isso, porque elas ficam sempre naquela noia assim, eu tenho que só atender cliente classe A, tenho que só atender clientes que pagam muito bem. Cara, eu recomendo que sim. Eu recomendo que o ideal seja você ter um cliente que pague e valorize aquele seu trabalho. Mas se não tiver, faça uma estratégia que vai acertar o seu público de uma forma que, primeiro, claro, você vai educar seu público diariamente ali no Instagram, no TikTok, no Reels, no YouTube, sei lá, no blog, inclusive, também. E ele vai entendendo que, pô, beleza, eu posso pagar pouco, mas o pouco ele é proporcional à entrega também. Né? Você não pode ficar ali cobrando 50 reais trabalhando 4 horas, né? Isso aí é idiotice. Mas você pode cobrar 50 reais trabalhando 5, 10 minutos. Tá tudo certo, entendeu? Que seja proporcional. Inclusive, eu recebi uma pergunta esses dias de um aluno falando assim, cara, a minha entrega, às vezes, eu não consigo fazer a mesma entrega para o cliente classe A e para o cliente classe B e C. Eu falei assim, claro, mas ela não é a mesma entrega. A qualidade de estética ela vai ser igual, porque a fotografia, você vai usar a mesma câmera, a mesma lente e tudo mais. Mas a oferta como um todo, ela não pode ser igual. Porque são clientes diferentes que pagam diferentes, investem diferente. Então, você não pode entregar a mesma coisa, literalmente. Mas a estética, ela tem que ser igual. Então, fica ligado nisso daí também, tá? Cara, me diz uma coisa. Hoje um fotógrafo que tem uma câmera, uma Canon ali, uma 60D, sei lá, uma 6D, uma 5D Mark II, ele consegue trabalhar com essa parte de audiovisual, com gravação de alguma coisa institucional ali para um cliente, ou ele precisa de muito mais equipamento do que isso daí? É que depende, assim, o que ele vai atender, né? Então, eu, por exemplo, cara, eu comecei do zero, basicamente. Comecei com... O que eu tinha de câmera? Tinha uma 6300. Você não é fotógrafo, né? Não, nunca passei por foto, cara. Sempre fui sempre foi vídeo. No vídeo. Legal. Galera, tipo, a gente até fala no SMIA, né? Que, tipo assim, você vem pro vídeo, só tem 2 caminhos. Ou você começou com músico e é um músico frustrado, porque se você foi pro vídeo é porque a música não deu certo. Ou você começou da foto, né? Aí, no meu caso, eu comecei da música. Mas, tipo assim, eu comecei com equipamento bem básico. Eu comprei essa plaquinha da China, eu tinha aquela Sonyzinha 6300, né? E aí ela tem a bateria dela que acaba pouco, né? Eu comprei aquele dummy battery, né? Pra colocar na tomada direto. Legal. Então, assim, cara, basicão, saca? Aí, desculpa te interromper, mas esse cara, ele consegue, ele, por exemplo, gravar um institucional de um cliente ali, de um nutricionista, por exemplo. Ele consegue tranquilamente ali? O institucional dá, assim, é complicado, cara, tipo assim... O que é um institucional, né? Vamos pensar assim, é um vídeo que vai vender os valores da empresa, né? Missão, visão, valores, aí você pode colocar com uma narração, você pode colocar com não sei o quê. Então, assim, envolve um monte de coisas, além do cara ter a câmera e filmar, né? Legal. Mas você pode, por exemplo, gravar vídeos de reels. Eu fechei um job esse mês agora que, cara, assim, foi um job legal, né? Porque...
eram vídeos que a gente tinha que soltar no mesmo dia. Então a gente chama de same-day edit, né? Então tinha fotógrafa lá, né? A Mel tava editando, tinha 2 fotógrafos fazendo as fotos do evento, né? Evento de corporativo, né? Tipo, a galera, sei lá, tem palestrante, aí tem um coffee break, alguma coisa do tipo. Então tinha essa galera de foto, né? 2 fotógrafos e uma editora, já subindo na mesma hora lá pro drive deles, que eles estavam publicando no Instagram, publicando em outras redes. Tinha 2 mesas nossas, que era de edição, né? Então, que o Dan tava cuidando, ele tava fazendo o vídeo o highlight que a gente chama, né? Tipo, é o vídeo que tem um vídeo de 3, 4 minutos, resumidamente isso. Que aí tem um depoimento, outro tal, tem mais imagens, tem imagem de drone, não sei o que. Ele tava só editando isso aí, né? E um cinegrafista só pra fazer isso aí. E comigo tinha um outro cinegrafista filmando só em vertical e eu fazendo só stories e reels pra publicar no Instagram. Legal. Né? E aí ele mandava o material já editando. Então, tipo, por exemplo, pra fazer esses stories e reels, cara, qualquer câmera, velho. A câmera filmou ali, apertou REC, já tá gravando. E é um produto que vende. Porque depois desse job eu comecei a ofertar pra galera, porque eu não ofertava. Comecei a ofertar. E tipo, cara, tá rendendo, sabe assim? Tipo, eu ainda não fechei, né, nenhum job, mas tá todo mundo interessado em ter isso. Então, pô, vai fazer, sei lá, um evento, whatever que seja, não sei. Fala, ô, por que você não faz uns stories mais profissional, faz uns reels e publica na mesma hora durante o evento? Porque a galera tá no hype ainda do evento, né? Você vê Rock in Rio, você vê... Aqui Rock in Rio, puta, é extremo, né? O negócio é bizarro, tanto de produtora que trabalha lá dentro. Mas você vê, tipo, eventos, sei lá, BGS, que é de game lá em São Paulo, vê Comic Con, você vê esses eventos assim, cara, é conteúdo que tem que sair na hora, sabe? Então, tipo, por que um evento menor não pode ter isso aí também? Então, para um fotógrafo caminhar para esse lado, eu acho que é muito mais tranquilo. Dá para fazer, lógico, tipo, pô, tem, sei lá, um dentista ali que você atende e você faz as fotos do dentista. Por que não fazer um vídeo também? Legal. Dá pra encaixar, né? Tipo, é porque tudo vai escalando, né? Que nem o cara começa com foto. Ele não vai começar, tipo, atendendo, sei lá, uma publicidade de, sei lá, 50 mil reais, tá ligado? Acho que meio que vai... Legal você falar isso, porque eu vejo que essa demanda é muito recorrente no mundo da fotografia. Porque, por exemplo, o cara ele atende lá fotografia corporativa. Invariavelmente, esse cara vai precisar fazer um vídeo desse cliente. Então, ele tem a opção de contratar alguém, ou ele tem a opção ali de ele mesmo aprender aquela habilidade e ele fazer aquela habilidade ali, né? Porque vídeo, cara, é foda, mas vídeo vende muito mais do que foto. Eu também acho que vende. É zica falar disso, mas tipo, isso é dados no Instagram, velho. Por que o Instagram entrega mais vídeo do que foto? Porque vende mais. Tipo assim, vende mais porque as pessoas gastam mais tempo assistindo um vídeo. Quanto tempo você fica olhando uma foto? Sei lá, uns segundos e passa pra próxima. Nem segundos, às vezes, tipo, passa pra próxima. Vídeo, pelo menos, você fica um tempo ali. Então, você está mais tempo na plataforma. Consequentemente, estando mais tempo na plataforma, é mais valor agregado. Total. Então, vídeo vende mais. Resumidamente é isso. Então, se você tem um cliente, sei lá, que nem, você tem um dentista, que eu dei de exemplo, né? Você começa só a trabalhar com foto e você começa a trabalhar com vídeo, né? Então, esse cara vai converter mais porque o trabalho dele, o vídeo dele, vai ser entregue para mais pessoas e as pessoas vão consumir por mais tempo. E com a melhor qualidade também, né? Que é complicado se falar qualidade, assim, né? Tipo, a gente fez o episódio do Bernalha lá no SMIA, né? Aí a gente falou, trabalhar com vídeo é muito mais difícil que trabalhar com foto. Mano, os comentários, a galera tudo louca. Mas é complicado, cara. Tipo assim, você pega o vídeo a foto mais complicada que tenha, né? Tipo, sei lá, o cara gastou lá, sei lá, uma semana elaborando e tal. Tinha um parceiro nosso que ele tirava foto de panela. É uma coisa muito específica, tirar foto de panela. E eu, tipo, mano, como assim tirar foto de panela? Ele, cara, você não tá entendendo a dificuldade que é você tirar foto de panela. O negócio reflete pra todos os lados. Então o que ele fazia? Ele montava um iglu, colocava a câmera numa bolinha e tal, não sei o que. Então tem tipo um puta de um preparo. É um negócio complicado e tal. Mas, cara, por mais que seja complicado, um vídeo pode ser mais complicado. Total. Né? Então tem essa questão. Então o vídeo ele agrega muito mais em vários âmbitos, né? Se você só trabalha com foto e pode caminhar e trabalhar junto com vídeo, né? Ou vai ser um upsell que você vai fazer para o cliente, né? Tipo, uma venda a mais que você vai fazer para o cliente. Ou você pode conquistar a mais o cliente, né? Porque é uma demanda que o cara às vezes acaba nem sabendo que tem. Né? E é uma grana a mais que você tem, né? Sei lá. Eu acho que todo fotógrafo tem que ter um caminho assim. Nem que não seja ele fazendo, mas ele ter a opção de ofertar isso também para o cliente. Não, para mim não existe hoje, se você trabalha com rede social, trabalha com internet, você não ter vídeo. Não existe essa opção de você não ter isso aí na sua oferta. Entendeu?
Eu até falo para as pessoas, cara, hoje minha demanda de vídeo ela é muito maior, né? À toa que eu tenho um podcast, entendeu? Por quê? Porque as pessoas falam assim, Rodrigo, você não publica seus trabalhos. Podcast era só áudio, agora é vídeo. Exatamente. E a gente usa o vídeo para quê? Vou colocar no Reels, no TikTok, no YouTube, esse tipo de coisa, para aumentar a distribuição dele, e aí com essa distribuição a gente alcançar as pessoas que a gente quer. E é engraçado que, recentemente, alguém mandou uma pergunta pra mim falando assim, pô, mas por que você não publica seu material aqui no seu Instagram? Eu falei, primeiro que, obviamente, não condiz com a minha estratégia, porque eu trabalho com formatura, né? Sim. E eventos. E meu Instagram é sobre marketing, vendas e gestão. Então não faz sentido eu publicar uma foto de formatura ali no meu Instagram de marketing, vendas e gestão, entendeu? Mas não só isso. Né? A questão ali pra mim é o que tá envolvido, de fato, com o meu conteúdo ali. Ele só ter um conteúdo... Porque eu ataco em várias frentes. Então eu tenho um carrossel, eu tenho um Reels, aí eu tenho um vídeo falando direto para a câmera, aí eu tenho o YouTube agora, aí eu tenho ali várias sementes plantadas de formas diferentes. Às vezes eu falo o mesmo assunto que eu estou falando numa legenda ou num carrossel, num vídeo. Né? Então isso é importante para que o produtor de fato, né, o fotógrafo, ele entenda também que o seu cliente, às vezes, ele vai ser atraído por um tipo específico de formato. Né? No meu caso, eu gosto de vídeo, né? Eu prefiro o vídeo porque, cara, quando eu tô em live, eu performo muito mais do que, por exemplo, pegar uma câmera e gravar aquele assunto ali. Faz assim, ó, liga a live, vamos falar sobre esse assunto. Eu performo muito mais assim. Então eu entendi que o vídeo, pra mim, ele é muito funcional. Às vezes, pro cliente, pode não ser, né? Mas às vezes pode ser um podcast, às vezes pode ser uma entrevista, às vezes pode ser um quem sou eu, às vezes ele vai ter uma demanda de vídeo ali. E essa demanda ela pode ser recorrente tão quanto a fotografia. E eu acredito ainda mais que a demanda de vídeo ela vai ser mais recorrente do que a demanda de fotografia do cliente. A demanda de fotografia do cliente hoje, no meu caso de produção, ela é muito mais para produção de conteúdo de fato do que, por exemplo, para publicar. Né? Porque as minhas fotografias, elas performam legal no Instagram. Mas eu uso muito mais aquilo ali para reforçar a minha autoridade sobre algum assunto do que propriamente para eu publicar só no Instagram. Entendeu? Mas o vídeo não. O vídeo, por exemplo, eu pego a fotografia, eu uso de capa, mas o vídeo, ele vai ser ali uma demanda sempre recorrente para mim. Inclusive, eu tô precisando sempre de vídeo, né? Tanto para formatura, tanto para evento, quanto pro Agenda Milionária, quanto pro podcast. Eu sempre tô precisando de vídeo. Agora, qual é a questão? Como que eu faço... Aí, deixa já uma pergunta na mesa aqui. Como é que eu faço para descobrir essa demanda de vídeo? Ou como é que eu faço para, por exemplo, entender que existe um vídeo ali naquele trabalho que eu estou fazendo? Porque, por exemplo, assim, você está falando de um dentista, né? Certo. Como é que eu sei que o dentista, como é que eu posso pegar uma ideia de vídeo e levar para esse dentista e falar assim, cara, ó, por que você não faz isso daqui? Ou, por exemplo, para um nutricionista, ou, por exemplo, um cara de uma padaria, por exemplo, né? Como é que eu pego essa ideia que eu tenho de vídeo, essa ideia de oferta que eu tenho para ele, e ofereço isso para ele? Como é que você faria, por exemplo, para um advogado que está fotografando com você, tá tendo uma demanda de vídeo e você oferece para ele, por exemplo? Se você não tem know-how nenhum, eu ofereceria de graça. Legal. Tipo, até para agregar valor, né? Então, por exemplo, eu nunca fiz isso, né? Eu falo pro cara assim, sem pretensão nenhuma. Eu falo, ó, por que hoje a gente vai fazer umas fotos aí, sei lá, para colocar no site e tal. Por que a gente não pega e faz um vídeo também, né? Um videozinho de reels e tal. Uma, porque você não vai criar um compromisso, porque você não tá cobrando pelo aquilo e tal. Outra, que você vai criar experiência. E outra, que você vai criar know-how para você conseguir vender para outro cliente, né? Um portfólio. Então, tipo assim, pô, beleza, atendi aquele dentista, fiz um reelzinho dele e tal. E, cara, o trabalho sempre vai melhorando, né? Não adianta a gente, tipo, ser muito crítico e querer o melhor trabalho no começo. Então, pô, fez o primeiro reelzinho, atendeu o dentista e tal. No advogado, sei lá, o escritório de advocacia que você sempre vai lá para tirar foto, você já tem a possibilidade de oferecer um reelzinho para ele, sei lá, uns stories, alguma coisa assim mais editadinha, ou mesmo um vídeo, tipo, para feed. É doido hoje, né? Tipo, a gente criou trocentos milhões de produtos em cima do vídeo, né? Total. Você tava falando que questão do seu consumo e tal, né? Eu, por exemplo, sou um cara que só consome stories. Assim, eu gosto muito de ver stories, sei lá, porque eu acho que eu quero saber da vida das pessoas. Tá? Não sei, eu acho que por ser uma coisa mais despojada e tal, eu consumo muito stories. E eu não consumo muito feed, não consumo muito reels, sei lá, mas é do meu perfil. Né? Então, tanto, cara, você entra no meu perfil do Instagram, meu pessoal, tem a última foto, sei lá, foi postada 1 mês atrás e a anterior a, tipo, sei lá,
7 meses atrás, assim, porque eu não consumo. Vejo isso como errado, né? Poderia usar muito mais como ferramenta de marketing. Mas, sei lá, como é meu pessoal, tá tranquilo e tal, e eu posto muito stories, né? Aí... Mas, querendo ou não, eu acabo me limitando a atender um tipo de público, né? Porque o cara que olha mais o feed, o cara que, sei lá, fica naquela aba Reels, ou o cara que, sei lá, tá no YouTube, o cara que tá não sei o quê, eu deixo de atender, né? Então a sacada é, tipo, o quanto mais você consegue abranger, mais público você vai conquistar. Total. O SME a gente tá tentando fazer bastante isso, né? Porque aí já o SME ele já entra como por mais que seja um podcast, a gente trata como uma empresa, ele é um CNPJ dele. Já fala pra galera o que é o SME aqui. O SME explica pra galera o que é. É um podcast de audiovisual, chama Santa Mãe do Visual. Hoje a gente é o maior podcast de audiovisual nichado do mercado. E aí, qual que é a sacada? A gente gera conteúdo, né? Financeiramente, eu e o Phil, né, que somos os donos do podcast, financeiramente a gente acaba não tirando nada pra gente, né? A sacada nossa é mais como forma de divulgação, network, esse ponto. O Phil, ainda mais porque o Phil ele tem um valor mais como posso dizer? É mais influencer, né? Tipo, eu sou um cara mais, assim, low profile, assim, eu atendo live, assim, meus clientes, assim, não é grande massa, né? Então, no caso dele, assim, acaba funcionando até mais ainda isso. Então, tipo, a gente tem um podcast lá, a gente trata como um filho, né? Porque a gente montou junto isso aí, é uma ideia que a gente queria só trocar ideia, só queria, tipo, sei lá, sabe quando você tem um monte de coisa guardada, você só quer passar. Então isso serviu como essa forma, né? E hoje a gente trabalha como empresa, tem o CNPJ, bonitinho e tal. Tem a página do Instagram, tem a página do YouTube e a gente tenta criar vários materiais. Então, assim, dentro de um podcast que você faz, porque eu acho que o podcast é a melhor forma de você criar conteúdo, né? Às vezes seu cliente de conteúdo é a melhor forma você joga o cara para botar um podcast, porque aí você faz Reels, você faz Stories, você faz um vídeo de um feed um pouco maior, você faz a capa do episódio, sei lá, como foto, alguma coisa do tipo, faz uma foto daqui depois dos bastidores, beleza, isso aí você tá jogando tudo no Instagram, em todas as formas diferentes da pessoa visualizar esse conteúdo no Instagram. Você cria cortes no YouTube, você tem o vídeo completo para soltar no YouTube, você pode criar shorts no YouTube, que shorts assim, é muito 880, às vezes um explode assim, tipo dá sei lá, a gente tem um lá que deu, sei lá, 80 mil visualizações, um shorts, e o outro dá tipo 15, tá ligado? Tipo, é muito bizarro isso. Mas assim, também é uma forma, então, tipo, dá pra fazer coisa pra caceta, mano. É que a sacada é você arriscar, né? Tipo, ir testando e fazendo, e quanto mais, melhor. É que, puta, a gente é humano também, não dá pra tirar pra todos os lados toda hora, né? Mas quanto mais organizado você tem pra fazer essa forma, acho que mais você conquista. Quantos episódios do SME tem hoje? Hoje a gente tá com publicado 214, legal. 213 episódios. Começou quando o SME? Temos 4 anos e alguns meses. Legal. Aí... uma galgada que deu do SME, isso aí eu acho que serve pra qualquer profissional, cara. É recorrência. Porque o que a gente fazia? A gente gravava quando dava. Porque era um hobby, tá ligado? Então, às vezes, publicava um episódio hoje, outro daqui 2 meses, Entendi. outro no dia seguinte. Não tinha recorrência nenhuma. Aí, quando a gente falou, não, vai ser toda quarta-feira, às 7 horas da noite, o episódio. No começo ainda só em áudio, né? Não tinha vídeo. Aí até o episódio 100 a gente fez esse cronograma, começou a criar uma recorrência melhor, começou a crescer, né? Tipo, em números de visualização de áudio. Aí o Phil deu uma ideia doida dele, falou, cara, vamos fazer vídeo, vamos fazer live e tal, não sei o que, foi da hora. E aí a gente fez no episódio... A partir do episódio 100 a gente já começa em vídeo, porque a gente quis entrar no YouTube, né? Então precisa ter vídeo, no Zoom mesmo e tal. E aí o Phil resolveu fazer em live. E, cara, a live cresceu pra cacete, mano. Assim, tipo, um boom na visualização, porque live entrega mais. Entendi. Então é outra forma de entrega. E aí a gente começou, toda quarta-feira, 7 horas da noite, tem episódio do SME e tal, não sei o que. Agora a gente tá fazendo um teste pra ver públicos em outras datas, né? Então, tô publicando quinta, publiquei sexta, tô publicando segunda, né? Tipo, tá vendo aonde que tá. Porque assim, você olha os analytics, tem que olhar os analytics, assim, tanto do Instagram como do YouTube, nosso público não tá muito na quarta. Entendi. Então, tipo, aí a gente tá testando, tipo, vamos soltar um episódio na segunda, vamos soltar um episódio na quinta e tal, até achar uma data que torne mais visualização, porque aí tem que otimizar o negócio, né? E então, assim,
essa sacada de, tipo, você ter recorrência, de você falar, não, toda semana tem um episódio, né? Pode ser que não seja toda quarta, mas toda semana tem um episódio. Você cria um público muito mais interessado no seu conteúdo. Legal. Né? Tipo, eu vi o Jovem Nerd falando disso aí, porque, tipo assim, pode ser que você tenha perdido o episódio da semana passada, mas você sabe que essa semana vai sair mais um, aí você tem 2 pra acompanhar. Agora, se você não tem recorrência nenhuma, quando der, eu abro a página do cara e vejo quanto que tem, né? Tipo... Eu tava com um problema no começo porque eu tava fazendo tudo, né? Então eu montava todas as câmeras, fazia a operação gravada, e isso tava sendo muito cansativo. Até que eu achei o Studios Club aqui, que é o nosso parceiro agora, pra gravar. E aí a gente gravou já alguns episódios, tem 6 episódios aqui já. Boa. Então tá sendo toda segunda-feira, aí eu lanço na segunda seguinte, né? Eu não faço live por causa do horário, né? Mas você falou do negócio da quarta-feira, por exemplo, eu não sou um visualizador de quarta-feira, porque quarta-feira pra mim é um dia de trabalho, né? Então eu não tô quarta-feira pra ver ao vivo. Então 5 horas da tarde eu vou lá, faço meu lanche, 6 horas eu malho, volto pra casa, janto, me arrumo, tomo banho, trabalho, entendeu? E aí, esse lance de testar também, eu tenho feito bastante isso. Eu tô testando agora a entrega do Reels pra ver como é que tá os assuntos, né? Então eu tô catalogando todos os assuntos que eu tô cortando, que eu chamo de flash, né? Eu chamo de corte. E aí desses... Faz o trocadilho. Faz o trocadilho, né? Aí já faço esses flashes pra poder entender quais os assuntos estão performando mais, pra saber até mesmo que tipo de convidado eu vou trazer depois. Pode crer. Mas agora, assim, é um projeto embrionário ainda, né? Mas é um projeto que eu sempre penso pro longo prazo. Ele é um fortalecedor de brand, né? Inclusive eu falo aqui pra todo mundo que, cara, se você tem a oportunidade de fazer um podcast, faça, entendeu? Porque não só um facilitador de geração de conteúdo, mas também, cara, de conexão com seus clientes, né? Você pode levar seus clientes lá para falar sobre a experiência de fotografar, de filmar. Você pode se conectar com pessoas também para o seu próprio negócio e isso te ajuda bastante. Você pode abranger bolhas. Porque é o seguinte, quando a gente atende nossos clientes, a gente atende uma bolinha ali. Tipo, é aquela galerinha. Dificilmente você consegue fugir muito fora disso se você não tem uma área específica de prospecção. Né? Agora, quando você tem um podcast, você traz convidados. Esses convidados têm outras bolinhas. E essas bolinhas vão se conectando, né? Então, tipo, a sacada do SMIA muito pra gente é isso. A gente tem um podcast, a gente traz pessoas que... Alguns grandes, outros, assim, não são grandes, mas são pessoas que a gente admira. E, cara, na hora que você bota o cara na mesa ali, o público dele vai estar vendo o seu conteúdo também. E ele pode estar interessado em seguir seu Instagram. Então, tipo, é uma sacada muito legal de network mesmo que você falou, né? Como é que é? Me explica uma questão em relação à mentalidade de vocês com o convidado lá. Porque é uma entrevista, um bate-papo? Como é que funciona isso daí pra vocês? Porque sempre tem essa dúvida em relação ao podcast, né? Tem uma pessoa do outro lado da mesa, as pessoas acham que é entrevista, né? Mas, não sei, vamos entender aqui. Então, cara, é que assim, a ideia da gente montar o podcast é porque a gente queria falar. Entendi. Né? Então a gente gosta de falar. E aí, às vezes a gente traz o convidado e fala tanto quanto... Mas assim, é que depende da forma que você visualiza, né? Pra gente, assim, o podcast é muito conversa. Né? Que nem eu tô aqui contigo, tá ligado? Tipo, você vai falar, eu vou falar, a gente troca essa informação e, pô, tipo, agrega tanto pra mim como pra ti. Então, pra gente é muito isso, de conversa. Então, é um formato que a gente tenta sempre ter pelo menos 3 pessoas na mesa. Pra, tipo assim, conversa de bar, sabe? Então, se você tiver muito tete a tete, é que nem a gente tá fazendo aqui, e a ideia do SMI é mais ser uma conversa despojada de bar e tal. Só que o pessoal pede muito que não interrompa o convidado. Então, tipo, é uma coisa que a gente aprende, né? Então, no começo, assim, que a gente fez que eu entrei no podcast, né? Ou melhor, no começo que a gente começou com live, porque live mudou a dinâmica, né? Eu queria falar bastante. Eu falava muito, mas você vai aprendendo. Assim, tipo assim, eu fui aprendendo, falar, pô, nem tanto, tipo, às vezes é mais interessante você ouvir do que você falar. Então, eu tenho muito disso hoje, mas eu fui desenvolvendo isso, né? No começo você pegar, eu era ansioso pra cacete pra falar. O André, que é o nosso novo co-host lá do podcast também, ele tem muito disso, ele fala bastante, assim, tipo, mas é que é uma curva normal. O Fio também no começo, assim, a gente queria falar muito, né? Você pega programas de entrevistas mesmo, cara. Você pega o programa do Porchat, o programa do Danilo Gentili. Você pegar os primeiros episódios e os episódios atuais, você vê que o timing deles é diferente. Os caras começam a pegar um timing melhor, né? Então, assim, qual que é o modelo do podcast? A ideia, pelo menos do nosso específico, é ser conversa de bar. Então, se fugir da conversa de bar, perde o aspecto que a gente quer.
né? Mas saber o timer certo, eu acho que é meio que um aprendizado, né? Legal tu falar isso, porque eu recebi um comentário esses dias falando sobre isso, né? Só que cada podcast tem um formato. Sim. Né? Aqui, especificamente, é como duas pessoas conectadas conseguem ajudar quem tá vendo e que tá ouvindo. Sim, Entendeu? é uma troca, né, cara? Total, entendeu? Então, o foco não sou eu, o foco não é o convidado. Apesar do convidado estar aqui compartilhando as coisas que funcionaram para ele, os fatores diferenciais que levaram ele ao sucesso ou à prosperidade, ainda assim, o foco não é ele e o foco não sou eu. O foco é quem tá ouvindo e como é que a gente daqui, duas mentalidades diferentes e de sucesso, conseguem se complementar para levar para quem tá ouvindo, quem tá vendo, algum aprendizado. Sim. O Flow Então, passou por muito disso também. É. Você lembra no começo do Flow? A Lembro, galera lembro. ficava doida, tipo, porque, deixa o convidado falar, deixa o convidado... Porra, o projeto aqui é ser uma conversa, né? Tipo, E cada projeto tá tudo bem, entendeu? Tem uma pessoa que vai curtir desse formato, tem a pessoa que vai curtir o outro formato. sim. Pra mim é indiferente, né? O fato é, a gente tá aqui pra pegar alguma coisa dentro da jornada do Adriano, nesse caso aqui, e falar assim, ó, isso aqui foi muito importante pra que ele chegasse onde ele está, por exemplo. Né? Se você entendeu isso, o podcast tá pago, entendeu? Que eu costumo falar, né? É porque, não sei, talvez a ideia tem que ser divertido, tem que ser gostoso. Se não for gostoso pra você, tipo assim, gostoso no sentido assim, de, tipo, pô, tá legal a gente tá trocando total. aqui. Já perde total a ideia, né? Tem que... a gente tem que falar também um pouco de business. Tem que gerar conteúdo. Porque, por exemplo, o que você fala, você pode gerar um corte depois no seu Instagram que pode, sei lá, agregar mais pra você. Pode fazer o do podcast em si. Tipo, você tem que gerar também valor, né? Então, pra quem tá trabalhando na área, cara, tipo, você escolher o formato do podcast, né? Como que vai ser feito esse tipo de conversa? Eu acho que tem que ser o primeiro ponto. Né? Tipo, vamos fazer um podcast? Vamos fazer um podcast. Qual que vai ser o formato dele? Como que vai funcionar? Legal. Ele é uma entrevista? Ele é qual que é a sacada, né? Legal tu falar isso. Porque eu recebi, inclusive ontem, uma mensagem de uma seguidora falando assim, cara, eu tenho muita vontade de criar um podcast, porque eu fotografo empreendedores, né? E ver vocês fazendo tem me alimentado muito essa ideia. Eu falei assim, cara, acho super interessante, porque você vai se conectar com as pessoas e tudo mais. E você ter falado isso foi importante agora, porque já me despertou alguma coisa no podcast dela, porque... Por exemplo, assim, talvez ela tenha um lado jornalista dela lá, né? Sim. Acho que Juliana que mandou mensagem, um abraço, você que estiver ouvindo. E aí, beleza, ela tem a veia dela que é jornalística. Então, qual é a melhor forma dela performar no podcast dela? E eu tenho um mentor, o Vitor Damasio, ele fala pra mim assim, ó, ache seu formato. Sim. Foi quando eu descobri a live pra mim. Porque eu tava naquela noia de, eu tenho que gravar stories. Beleza, só que eu detesto gravar stories. Detesto. Se eu pegar meu Instagram lá, é só conteúdo. Mas se você abrir uma live, eu fico 4 horas conversando na live com a galera, tranquilamente. E eu consigo manter lá o pico de audiência durante as 4 horas. Porque eu achei meu formato. Sim. Né? E a ideia de você entender qual formato você performa. Você se conecta mais, eu acho que essa é a palavra. Qual formato você se conecta mais com o seu cliente. E aí você quer usar o podcast para isso? Pega essa dica que o Adriano deu aqui e vê aí como é que você faz para, cara, melhorar ainda mais sua comunicação com o seu cliente, obviamente, para que as outras pessoas que estejam ouvindo falem assim, caraca, eu quero passar por esse mesmo processo. Então fica a dica para você aí, cara, você é fotógrafo, filmmaker, cara, experimenta levar essas pessoas para um podcast e conversar com elas lá, que vai ser muito interessante também. Eu recomendo demais, cara, que os meus alunos, meus mentorados, eles... tenho essa ideia de podcast. Inclusive, vou trazer alguns alunos da comunidade na Milionária aqui pra gente fazer um bate-papo sobre a comunidade, tá? Fica aí já esperto em relação a isso. Mas vamos lá, Adriano. Entendi lá, o SMIA tá há 4 anos no mercado, vocês fizeram 100 episódios, parte deles foram em áudio, agora não, né? Faz tempo que vocês estão em vídeo. Deixamos a live agora só por causa de horário de agenda de convidado. Legal. Porque a gente era só às 7 horas da noite, tem convidado que não pode, tá ligado? Então, e vocês estão gravando? Gravando e soltando como estreia. Estreia também é uma saída legal no YouTube de entrega. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que vocês não fazem, por exemplo, ao vivo quando o convidado pode? Isso é uma dúvida que eu Rodrigo, tenho, né? Nem pros convidados aqui não, eu Rodrigo, tenho. Você. Pela aquela questão, assim, tipo...
quando você cria recorrência, você tem que meio que montar o dia e o horário. Né? Então você vê que grandes canais de YouTube, eles colocam até na capa lá qual que é o dia e o horário que ele vai soltar o episódio. Né? O Jovem Nerd lá que eu comentei, toda sexta-feira, meia-noite, o episódio está lá no ar. Né? Então você tem que meio que criar aquela rotina. A TV funciona assim, por mais que a TV não sei o que, funciona assim, as pessoas sabem que aquele dia, que negócio vai estar lá, não tem surpresa. No começo a gente fazia quando dava, no horário que dava, né, não no começo das lives. Muito porque, tipo assim, a gente tava no pique, tipo, vamos fazer live, vamos fazer não sei o que e tal. Pô, a Paula tá no domingo, aqui, vamos gravar no domingo, e vamos gravar na segunda, e vamos não sei o que. Tentando manter um pouco mais do horário da noite, porque é onde tava mais o alcance. Mas o ideal mesmo é achar o dia e o horário que é perfeito, se a ideia é gerar esse tipo de conteúdo. Né? Então, eu acho que é a melhor forma. Mas daí você cria trocentos subprodutos, aí você posta a hora que você quiser, né? Porque aí vai da entrega do Instagram, vai entrega do sei lá. Legal. Eu tenho uma ideia de... Eu publico na segunda-feira, por quê? Pro cara poder pegar lá a segunda-feira dele, começar a segunda-feira dele bem, já ouvindo alguma coisa com conteúdo que vai agregar valor para ele de fato. Então ele pode fazer a malhação dele lá, a corrida dele, o spinning, a academia, já ouvindo o Podflash e já entendendo que, essa semana eu vou aplicar esse insight aqui, porque esse insight aqui vai fazer sentido para mim na minha jornada, e aí durante a semana, por exemplo, eu consigo colher os resultados disso aqui que foi falado. É porque, cara, por mais, sei lá, que o cara trabalhe com casamento, que trabalha no final de semana, a gente cria uma rotina que segunda-feira começou. Exatamente. Né? Eu sigo muitos podcasts, a maioria deles publicam na segunda-feira. Legal. Acredito, porque eles devem ter, sei lá, acho que não saiu da cabeça, assim, vou publicar na segunda-feira, vou publicar na segunda-feira. Mas eu acredito que por métricas, a segunda-feira trabalhem mais. Que o SMI, a gente tá fazendo esses testes na quinta, né? O próximo vai ser na segunda. Mas tem que manter uma certa rotina, porque tem flutuação. Tem convidados que trazem mais, tem convidados que trazem menos. Né? Então, ver qual que é o dia que o público tá mais. Eu tô acreditando que na segunda-feira seja o dia para esse tipo de público. Legal. Mas é muito doido, porque se você entra nas estatísticas lá no Insiders lá do Instagram, o meu pessoal, cara, meu público tá no final de semana. Meu público tá vendo o conteúdo lá no final de semana. Você vê as barrinhas. O do Smia, ele fica tipo... Segunda tá um pico grande, terça ele cai, aí quarta ele sobe mais um pouquinho, tipo, ele tá ali sábado e domingo zero, tá ligado? Tipo, não zero, mas tipo, bem mais baixo. Isso. Então, tipo, cara, você tem que entender seu público, né? Tem aquele negócio de criar persona, né? Não sei se você cria persona no seu trabalho. Com certeza, né? Porque, tipo, sei lá, eu troco ideia com uma psicóloga, né? Até uma ideia bacana aí pra vocês, tem um site que chama Mudar. Né, tem trocentos psicólogos lá e, cara, é legal pra caramba. Legal. E aí eu peguei uma lá, né, tipo, eu tô, assim, conhecendo ainda, né, a gente tá nas primeiras consultas e tal, mas eu achei muito legal, porque, assim, psicólogo tem linhas de pensamento, né, e eu no começo eu não sabia, né, então eu criei um pouco de ranço, assim, porque eu peguei alguns psicólogos que tinham uma linha de pensamento que pra mim não funcionava, aí com essa, assim, tá funcionando bem, e ela, tipo, deu umas ideias pra mim, né, que, por exemplo, que para a gente ficar bem no nosso dia, uma das técnicas que você pode fazer é criar várias personas suas. Né? Então tem, sei lá, tem um Adriano pai, tem um Adriano profissional que vai fazer as lives, tem um Adriano que vai editar vídeo, tem um Adriano que vai jogar videogame, tem um Adriano que faz não sei o que. Você cria várias personas. Por quê? Quando você tem várias personas, se uma dá errado, quanto mais outras você tem, mais diluído tá aquele problema. Então, esse problema você não acarreta para a vida toda. Você consegue, tipo, distribuir isso. Tipo, basicamente você chegar em casa, cara, a persona trabalho ficou no trabalho. Eu cheguei em casa agora, eu sou persona pai, sou persona, sei lá, família, persona whatever. E a gente é assim no dia a dia. Né? Quando a gente está tratando com um cliente, a gente tem que a gente fala de arquétipos e máscaras e tal, a gente tem a gente é um personagem, cara, quando a gente tá com uma pessoa... Tá assumindo um papel ali. Tá assumindo um papel, e a gente é um outro personagem quando a gente tá com outras pessoas, né? Sei lá, numa mesa de bar, você age de formas diferentes, né? Então, quando você cria esses vários personagens seus, é muito mais fácil de você trabalhar com as coisas. Lógico, isso é uma técnica, pode ser que tenha linhas de pensamento de psicologia que não gostem de seguir isso aí, mas pra mim funciona muito bem, e eu tô trabalhando isso também com o trabalho. Né? Então, tipo assim, eu tenho o Smia, que tem um tipo de persona, eu tenho a Procreativos, que tem outro tipo de persona, né? Que nem você comentou. Por que eu não posto foto de formatura no podcast? Tipo, porque não,
faz sentido, são personas diferentes, né? Então, tipo, quanto mais você cria, né, e consegue trabalhar a diferença dessas, cara, eu acho que é uma saída de sucesso top, Legal, velho. interessante você falar isso, eu gostei disso. Eu já fazia isso indiretamente, né? Porque eu tenho muito bem os papéis definidos na minha vida, né? Então eu sei quem eu sou em casa, com minha mulher, com o meu trabalho, com os meus amigos, na academia, por exemplo. Então, Sim. ali eu vou assumindo, até mesmo para poder me adequar e aprender com as pessoas, porque eu tenho muito essa visão estratégica, eu sou muito analítico, né? Eu sou menos sociável, no sentido de estar ali movimentando tudo, conversando com todo mundo, eu sou muito mais de ouvir, mas quando eu tô com as pessoas, eu tô ali muito intencional naquele papel. Então, eu tô aqui no papel de host podcast, né? Então, eu tô aqui, eu falo pra galera, eu sou a pessoa que mais aprendo aqui, porque eu tô 100% focado. Eu tô 100% focado aqui. E aí, quando eu tô na academia, eu tô na academia. E às vezes na academia, por exemplo, uns amigos querem falar de aposta esportiva, futebol, não sei o quê. Eu falo assim, cara, eu tô aqui malhando, sabe? Eu não tô aqui pra pegar telefone, por exemplo. Então eu não fico no telefone, eu fico ali malhando, sabe? Então, toda parte ali que envolve a academia, por exemplo, tô dando um exemplo da academia, né? Por exemplo simples, eu tô ali, sabe? Então o telefone ele fica guardado. Os problemas de casa ficam em casa, os problemas de trabalho ficam no trabalho. Então eu não pego o telefone para resolver questão do trabalho. Não pego o telefone para resolver questão de casa. Eu tô ali na academia. Quando eu tô em casa, eu não tô pensando na academia, eu não tô pensando, por exemplo, na aposta esportiva, eu não tô pensando no trabalho, sabe? Então eu fui assumindo esses papéis justamente por isso. Porque eu entendi que se eu carregasse tudo comigo num jeito só, aqueles problemas eles teriam um peso muito grande. Sim. Então eu fui entendendo que aqui tá bom assim, e indiretamente fui fazendo isso daí. E se mistura, se essas pessoas se misturam, cara, sua vida começa... Fica confusão na cabeça. Porque, assim, período de pandemia, assim, tava conversando com o pessoal, 20% da população mundial tá sofrendo de ansiedade clínica. Uhum. Isso é uma estimativa, lógico, não tem como você saber exatamente, mas, cara, 20% tá sofrendo de ansiedade clínica. E desses 20%, não lembro se era 40%, 50%, dentro dos 20%, tá sofrendo de depressão, porque ansiedade e depressão tá vinculado. E, cara, tipo assim, quanto mais você mistura as coisas, tipo, pô, um problema do trabalho, se você não conseguir deixar no trabalho, velho, sua vida vai ficar maluca, velho. Você vai levar pra casa, vai levar pra esposa, vai levar pro filho, vai levar pra um monte de gente, né? Então, invariavelmente, vai acabar afetando. Era a questão que eu tava falando da gestão. Se você tem um problema financeiro, muito difícil você não carregar aquilo ali para casa. Então, é bom que você tenha esses papéis na própria gestão, né? Gestão de recursos, gestões humanas, gestões emocionais, gestão financeira, para entender que, cara, aqui eu resolvo de um jeito, aqui eu resolvo com uma outra ferramenta, aqui eu resolvo de uma outra forma, para você não pegar assim, agora tem esse problema, vou levar esse problema para casa, vou encher o saco da minha esposa, ou do meu marido, dos meus filhos, e eles não têm nada a ver com isso, sabe? Eles simplesmente não têm nada a ver com isso, cara. Eu, Rodrigo, gosto de pensar assim, né? O problema meu, eu resolvo, né? Se eu preciso de um auxílio, aí eu vou lá solicitar minha mulher, vou solicitar meu amigo, vou solicitar minha mãe, meu pai, vou pedir o conselho, né? Mas com muita parcimônia nesse sentido, né? Tem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer pra você, cara, em relação até mesmo um podcast lá, porque assim, vocês levam muitas pessoas variadas lá, né? De vários nichos do audiovisual, mas, cara, se você pudesse, assim, fazer um compilado das coisas que você mais aprendeu entrevistando pessoas, mais aprendeu trocando ideia com elas, mais aprendeu ali estando convivendo com elas, assim. O que você compartilharia pro pessoal aqui? Fala assim, cara, eu aprendi isso, eu gostei disso, eu quero replicar isso. Tem as partes técnicas que eu acho muito legal, né? Mas eu acho que é mais a questão comportamental, assim, talvez. Porque as pessoas contam as histórias e contam consequências de sucesso ou não, né? A maioria das vezes é de sucesso porque a gente quer passar sucesso, né? Eu não vou passar meus problemas, outra coisa. Mas eu acho que é mais essa questão, assim, de comportamental, né? Até tava vendo uns dados aí, né? Que, tipo assim, de cada 10 pessoas que são demitidas, 9 não é por conhecimento técnico, é por comportamento, né? Legal. Então, eu acho que eu peguei muito disso, assim. Então, desde o começo, assim, o podcast acabou me servindo como uma série de terapia, vamos dizer assim, tanto profissional como no dia a dia, né? Então, por exemplo, criar mini metas, né? Isso aí eu acho que o Phil falava muito, o Sodré, tem uma galerinha aqui que participa bastante do Esmia, falava muito, e aí eu comecei a aplicar isso no meu dia a dia, né? O que é mini metas? Tipo assim, pô, eu tenho coisas para fazer, se você colocar, assim, tudo que você tem para fazer, não vai dar para fazer no dia.
né? E se você tentar colocar planos muito grandes, normalmente você se embanana ou você se frustra, né? Então uma técnica que assim, eu aprendi no podcast era de criar listas, essas listas serem possíveis riscar o que você fez e sempre pensando em coisas pequenas, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um podcast. Então, o que eu fiz? Minha listinha do dia, né? Que é o bucket list lá que você monta. Não é bucket list, como chama? Pocket list, sei lá. Um aplicativo lá do celular, você coloca lá. Eu tenho, tipo, gravação de podcast. Pô, beleza, já risquei. Aí depois tem que ir para o aeroporto. Tipo, é consequência, eu tenho que ir para o aeroporto? Eu sei que eu tenho que ir para o aeroporto daqui a pouco, mas, tipo, só de você colocar na listinha e riscar ela dá duas sensações. A sensação de gratidão, de você, assim, de você ter chegado no lugar, né? Que você, consegui chegar, deu certo, deu tempo, beleza. E a sensação de você riscar. Então é recompensa duplicada pra sua cabeça, né? Então, realizar aquilo ali, né? Realizar, cara. Então, assim, isso pra tudo. Por exemplo, eu tenho edição de foto e eu tenho que mandar um e-mail. Você sabe, eu sei que eu tenho que mandar um e-mail e tal, mas se você coloca na listinha e você risca ela, cara, dá uma sensação muito... Não sei explicar, mas é um negócio assim... Eu tenho uma coisa em relação a isso aí. Eu tenho esse to-do list também, né? Que eu uso no telefone, mas eu gosto de fazer no papel. To-do list, isso, mano. No papel também. E eu faço assim, eu tiro... a minha mentalidade em relação a isso é o seguinte. Eu tenho uma questão pra fazer na cabeça, né? Então eu tiro isso da minha cabeça e eu coloco no papel. Então o papel tem a função de me lembrar. Não a minha cabeça tem a função de me lembrar. Total. Então eu não sobrecarrego a minha cabeça com essas coisas pra tentar lembrar, forçar ela a lembrar de algumas coisas que... Eu posso usar a performance dela, a capacidade dela para resolver outra coisa. Então, o meu to-do list ele tá ali do lado o tempo inteiro, né? Então, eu acesso o meu telefone o tempo inteiro também para poder ver o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Mas justamente por isso, porque eu não tenho que fazer assim, cara, o que eu tenho que fazer hoje, cara? Eu tenho que fazer aquilo ali, Não, beleza, já tirei isso da minha cabeça. Então, minha cabeça tá livre, tá leve para poder resolver questões mais importantes para mim, entendeu? Cara, tem estudo científico que comprova que quanto menos coisas você tem que registrar no seu dia a dia, mais desempenho você tem. Os caras fizeram um teste lá, não sei se Harvard, Stanford, sei lá, não lembro onde que um grupo tinha que lembrar alguns números e alguns objetos, tinham que lembrar esses números e objetos e fazer uma série de tarefas. E o outro grupo tinha um papel, uma caneta e a série de tarefas. Qual que desempenhou mais? O que tinha um papel e caneta, mano, porque sua mente, ela gasta energia só de você ter que ficar lembrando das coisas de fazer, né? Então, lógico, você tem que se comprometer também, não adianta, vou jogar no papel ali e vou colocar sei lá, na gaveta e vou esquecer, né? Tipo, mas se você consegue se comprometer e conseguir transformar as coisas em mini tarefas, né? Tipo, eu acho que, tipo, é a melhor forma de você se desenvolver. Cara, eu tenho uma conexão muito boa com o que você falou em relação a... Você tá falando agora do Ulisses, né? E também lá o... Caralho, peraí. Das personas? Isso, exatamente isso. Que é a lista de tem que eu chamo, lista de tem que eu tenho que fazer. Tem que fazer. Então, às vezes eu tô jantando com alguém e eu falo assim, caralho, eu tenho que fazer tal coisa. E aí, ao invés de eu falar isso pra pessoa, porque eu também tô colocando uma coisa na cabeça dela e eu tô trazendo problemas do trabalho, por exemplo, eu tenho que falar com fulano do podcast. Não, eu vou lá, pego o telefone, aí eu vou lá no meu to-do list e eu coloco lá, tenho que falar tal coisa com alguém. E pronto, eu armazeno aquilo ali. E imediatamente eu tiro aquele problema, aquela lembrança da cabeça, e eu coloco num lugar reservado onde eu vou poder confiar, né? E aquilo ali se apaga na minha cabeça. Então aquilo ali não fica martelando a minha mente. Eu consigo estar intencional ali 100% com aquela pessoa. Cara, isso me ajudou de uma forma, assim, absurda. Porque eu tinha sempre essa coisa assim, tenho que fazer não sei o quê. Eu tenho que mandar material de não sei quem. Que eu não sei o quê. E eu não tava presente, por exemplo, num jantar. Não tava presente ali numa roda de amigos, jogando futebol, sei lá, sabe? Eu sempre tinha que fazer alguma coisa. E a gente sempre tem que fazer alguma coisa, né? Então eu fiz a minha lista de tem que. A lista de tem que é justamente isso. É um to-do list voltado para as pessoas. Tem um documentário do Netflix, deixa eu lembrar, Hackeando o Cérebro, alguma coisa assim, é voltado para o cérebro. Que ele explica, né, por que a gente faz isso. A gente somos todos seres sociáveis, né? Uma das teorias é que a nossa grande evolução aconteceu por causa de fofocas. A fofoca foi um dos motivadores, uns gatilhos para os Homo sapiens evoluírem. Porque qual que é a sacada da fofoca? Sabe quando acontece alguma coisa com você e você fala, puta, eu preciso contar isso pra alguém? Qualquer coisa, tipo assim, sei lá, quebrei a pia da cozinha. Você precisa contar pra alguém realmente? Mas aquele negócio fica martelando na sua cabeça, até você contar. Na hora que você conta aquilo, parece que... Sim, total. O negócio, tipo, passa, né? Tipo, contei pra alguém. Muitas vezes a pessoa quer contar pra todo mundo, né?
normal da galera. Mas assim, a necessidade de você replicar aquela informação que às vezes não é útil nem um pouco pra pessoa que tá ouvindo, mas tipo, é só o fato de não sei o quê. E por causa da nossa evolução, o social, a gente tem essa questão de troca. Então a pessoa tá contando uma coisa que não faz diferença nenhuma pra sua vida, mas você ouve, tipo, pelo simples fato que quando você falar, ela também vai ouvir, né? Então isso é evolutivo. Então o fato da fofoca evoluiu a humanidade, porque a gente fofocava sobre quem é ruim dentro do bando, sei lá, de homo sapiens ali, ó, aquele cara ali, ó, ele é muito mentiroso, tipo, é fofoca, né? E aí você já ficava esperto com o cara, então você conseguiu, ou por exemplo, aquele produto lá, aquela fruta lá, acho que fez a galera passar mal, tal, essa questão de fofoca, ou eu comi aquela fruta, passei mal, sei lá. Entendi. Então a fofoca evoluiu a galera, né? Então, e criou esse mecanismo da gente querer contar sempre alguma coisa pra galera. Legal. Uma das formas de hackear isso aí é exatamente você fazer a lista. Então, quebrei a pia da cozinha. Faz um teste. Você vai ficar com essa vontade de contar isso pra alguém. Não necessariamente esse exemplo, que esse exemplo é bem idiota, mas assim, dá pra galera se ambientar. Mas tem gente que fala sobre isso mesmo. Mas aí, tipo, coloca no papel. Aquela vontade que você tá imensa de contar isso pra alguém, coloca no papel. Normalmente, assim, lógico, não é uma regra, mas normalmente o cérebro ele se bota num posicionamento de descanso sobre aquela história, porque você já repassou isso pra algum lugar. Interessante isso, hein? Caraca, interessante. Qual é o nome do... Cara, peraí, é porque tem vários esses de Netflix, de hacks mentais e tal. Mas ele tem tipo 2 temporadas, assim, ele falando várias paradinhas, assim, de como funciona a mente. Quem souber, manda aqui nos comentários do YouTube ou manda lá no meu Instagram, do Agenda Milionária ou do Podflash, tá? A gente vai colocar na descrição do vídeo pra galera poder assistir também como material recomendado pra vocês, tá? Cara, interessante o que você falou agora, hein? Interessantíssimo mesmo, porque eu vejo um acúmulo de informação desnecessária muito grande na cabeça das pessoas. E esse acúmulo ele acaba tirando o foco das pessoas em relação àquilo que ela tem que fazer, né? Eu vejo muito isso porque às vezes... não lembro com quem eu estava conversando sobre isso, mas essa necessidade de... Aconteceu qualquer coisa, qualquer fator ali que influenciou no dia a dia da pessoa, ela ter que contar aquilo ali para alguém. Eu fico pensando assim, cara, tem tanta coisa interessante de fato que pode ter sido conversada com aquela pessoa, porque justamente você escolheu essa coisa para falar com ela e não uma coisa produtiva. E como eu falei, eu sou muito analítico, então eu sempre penso muito bem com as pessoas que vão me conectar, né? E por esse motivo eu sempre quero conversar sobre coisas que eu gosto. Eu gosto de falar sobre finanças, eu sou chato, né? Eu gosto de falar sobre coisas de nerd, eu gosto de falar sobre coisas de negócios. E eu não gosto de falar sobre o tempo, clima, sabe? Eu não gosto de falar sobre o trânsito. Irrelevante pra mim isso. De, o sol tá muito quente. Caralho, o sol é quente pra cacete mesmo. Normal, porra. Tem que fazer, não vai mudar nada, entendeu? E eu não sei se, em algum ponto, isso foi me tornando... ou me deixando com mais resultado, ou mais chato, ou mais, né? Eu queria entender de você em relação a isso, porque você já entrevistou lá, já conversou com... já fez 400 episódios, né? Muita coisa. Se você percebe que isso... existe um comportamento de sucesso para essas pessoas que estavam lá, elas são muito focadas, elas são, sabe, determinadas no que fazem. Existe algum comportamento que você percebeu nessas pessoas que fizeram com que elas estivessem ali, ou foi simplesmente dedicação e foda-se, sabe? Tá. É que é complicado, assim, quando você vai entrevistar uma pessoa, ela vai passar a parte boa dela, como eu aqui. Tipo, eu não vou ficar falando, sei lá, as coisas ruins que vão acontecer comigo, porque, tipo, cara, é a forma da gente se vender. A gente quer vender o nosso melhor lado. Ao mesmo tempo que o Instagram causa, às vezes, uma parte ruim, né? Porque você só vê, tipo, a vida perfeita das pessoas e tal, e cria essa sensação ruim. É uma forma que a gente acaba replicando, a gente não vai ficar passando o ruim. Então, assim, o que eu tenho de experiência, em podcast em específico, são experiências sempre boas, né? Legal. Uma ou outra, assim, dificuldade, mas sempre, normalmente, voltada para um âmbito de superação. Teve algum convidado chato lá, ruim, que vocês não gostaram e nunca mais querem levar ele lá? Não precisa falar o nome, claro, né? Cara, chato não, porque, assim, é que a gente grava o podcast, normalmente sempre tem uma resenha depois, né? Ou uma antes, ou uma depois. E por mais que, sei lá, às vezes já teve episódio que não rendeu muito, mas a resenha rende. Então, sei lá, a gente traz a galera que a gente acaba admirando e tal. Tem um episódio preferido lá, teu? Preferido, acho que do Jeff Dutra, mano. Que ele conta a história dele que, tipo assim, o cara passando fome, literalmente. Legal. Aí ele falou, cara, vou meter o louco, vou vender um casamento. Ele vendia, sei lá, casamentos a R$2.000. Ele vendeu um casamento a 30. Do nada, assim, sabe?
escalou absurdo sem motivo nenhum. Só falou pro cliente, eu tô vendendo aqui agora por, sei lá, 20, 30 mil reais. Não lembro qual foi o valor exato, mas tipo assim, o cliente falou, beleza, vou pagar. E aí, tipo, ele falou, caraca, mano, então assim, só que a forma dele contar isso aí, Maneiro. cara, eu me conectei muito, velho. Muito. Ele é de São Paulo? O Jeff é Alphaville. Legal. Aí eu já fiz várias lives com ele, tipo, a gente virou puta parceiro, saca? Maneiro. Tipo, e isso eu acho legal, de a gente conseguir conectar com as pessoas, né? De questão de histórias, assim, né? De quem foi lá. Eu acho que é mais essa questão mesmo, assim, tipo, você pega o que a pessoa tá contando ali, né? Você traz pro seu dia a dia e, tipo, sei lá, mano, é da hora, mano. Você faz contato pra cacete. Você acredita que ter tido podcast lá, estar participando disso até hoje, faz com que você se torne uma pessoa melhor, um profissional melhor? Eu acho que Total. Acho que assim, tudo que você consome, que você troca de informação, né? A ideia é sempre evoluir. De qualquer forma, sei lá, você quer evoluir, a gente busca evolução. Então isso é do nosso âmbito, né? No budismo tem muito negócio que você estava falando de prioridades que você tem, né? Que é basicamente assim, eu não tenho prioridade de querer saber do tempo, eu tenho prioridade de querer saber sobre finanças, querer saber sobre isso aí. Isso está muito na nossa cabeça. Então no budismo, a ideia de você pensar positivo é isso, porque as coisas negativas deixam de ser prioridade para você e você começa a pensar mais positivo. Porque positividade atrai positividade, aí cai toda essa situação, né? Porque se eu fico contando coisas boas para você, você vai se sentir melhor do que eu ficar contando coisas ruins. Total. Né? E aí a gente tem aquela ideia de, tipo, das pessoas mais próximas que a gente convive. Se as pessoas mais próximas que a gente convive têm pensamentos muito negativos e eu ficar tentando mudar meu pensamento para um pensamento mais positivo, possivelmente ou eu vou afastar essas pessoas ou eu vou mudar o tipo de pensamento delas, né? Total. E vou ficar mais próximo das pessoas que têm um pensamento parecido comigo. Isso é padrão. A gente na escola, a gente andava com uma turminha que era parecida com a gente, aí foi mudando, não sei o quê, a gente muda o nosso jeito. Na escola dá pra perceber muito isso, porque a gente, em geral, né, no nosso crescimento, a gente consegue se desenvolver com várias áreas diferentes, né? Então, essa ideia de você buscar, né, o que é interesse pra você, né, e ter isso completo, assim, né, tipo, eu sei o que é isso, se autoconhecer, né, até por isso que eu falei o negócio de psicologia, porque hoje eu tô achando muito legal, porque assim, quanto mais você se conhece, melhor você se vende e melhor você consegue se conectar com as pessoas, né, então, assim, do podcast, eu acho que esse é o melhor ensinamento, porque você se conecta com várias histórias, várias experiências, várias pessoas diferentes. Cara, tipo, acho que a conexão é o ponto, né? O network é... Você falou uma coisa em relação ao pensamento positivo, eu sou muito assim, cara. Eu sou, assim, eu não sou positivista, tá? Mas eu sou extremamente a pessoa que olha pro lado positivo das coisas. Se acontecer algum problema, eu vou falar assim, tá, o que isso aqui tá querendo me ensinar? Sim. E eu não vou olhar pro lado negativo. Não vou olhar pro negócio. Eu já vivi muito nesse tipo de vida. Minha vida foi uma bosta enquanto eu vivia dessa forma. E aí eu conheci um amigo. Assim, foi um negócio assim... Foi uma situação idiota, besta, que fez um estalo na minha cabeça. Ele não tinha o dedinho do pé. O dedinho do pé. E a gente zoava ele. Falava assim, cara, tu não tem o dedinho do pé. Ele falava assim, cara, olha que bom. Eu não bato ele na quina. Aquilo virou uma chave na minha cabeça de um jeito muito escroto. Porque, assim, literalmente, né, o cara não bate o dedo na quina. Então, ele não ter o dedo não faz ele sentir dor. Porque quando ele bate o dedo... Eu fiquei, caralho, ele não quebra o dedo nunca, porque ele não tem a porra do dedo. É o dedinho. Mas isso foi um estalo. Eu era novo, sei lá, devo ter 16 anos, sei lá. Mas aquilo ali, minto, foi mais velho, foi em torno dos 21, que eu tava bem fudido da cabeça. Aquilo ali me deu um estalo, eu falei assim, caralho, verdade, né, cara? Então vamos lá, vamos começar a perceber as coisas que eu tenho de bom na vida e, por mais que sejam ruins as situações que aconteçam, eu vou entender, enxergar o lado bom. Aí foi quando eu comecei a dar aula. Eu ganhava muito bem. E eu falava assim, cara, eu tenho que acordar 6 horas da manhã pegar ônibus. Eu falava assim, pô, beleza, mas pelo menos eu tenho um ônibus ali pra me levar, que para na porta de casa. Então eu comecei a entender quais eram os pontos positivos para eu poder me apegar àquilo ali. E não ficar apegado ao pensamento negativo. E vou te dar um exemplo, cara. E a rotina é isso, cara. Total. É uma rotina. Se você não fizer todo dia, você não... E aí eu consigo ser grato pelas coisas pequenas, né? Mas que tem muito valor pra mim. Sim. Então eu consigo jantar e falar assim, cara, que legal, tô jantando na minha mesa. E quantas pessoas poderiam e não tem uma mesa pra sentar. Eu tenho uma cama confortável. E quem não tem uma cama confortável pra dormir, sabe? Pode crer. Então eu consigo pegar essas coisinhas, que não são coisinhas, são coisas importantes, né, de fato. E olhar sempre pro lado positivo. E por mais que aconteça alguma coisa ruim,
perdi um dinheiro, não sei o quê. Falei assim, beleza, por que eu perdi o dinheiro? Eu perdi o dinheiro por causa desse motivo e desse motivo. Peguei o insight, já aprendi. Então agora, na próxima vez, eu não vou dar mole por esse motivo. O dinheiro só foi um agente ali de energia. Mas o que importa, de fato, é o aprendizado em relação àquilo ali. E eu vou te dar um exemplo de uma parente próxima minha que, cara, por tanto consumir notícia ruim, hoje ficou paranoica. Não consegue sair de casa depois das 6 da noite. Não sai de casa chovendo porque acha que o carro vai derrapar e vai bater. Não confia. A casa é cheia de cerca elétrica com não sei o quê. O sistema de segurança é gigantesco. Só porque consome notícias ruins o tempo inteiro. Tragédia no Afeganistão. Tiroteio sei lá, no Paraná, sabe? Não sei o que aconteceu no Pará. E a pessoa fala assim, não, vai acontecer na minha rua também. Nossa, e não vai acontecer na rua dela. Infelizmente, estatisticamente não vai acontecer na rua dela, sabe? Mas vive nessa paranoia por causa desse consumo aí. O começo da pandemia, mesmo, a gente ficava louco vendo o número de mortes, tá ligado? Tipo, é uma situação ruim. É que, assim, dentro da psicologia existem duas linhas de pensamento, né? Uma que ela pensa o seguinte, eu estou triste, estou mal com um problema que aconteceu pra mim. Você pode fazer um comparativo com o mundo, né? Que nem você falou assim, tem pessoas que não têm a mesa, não tem a cama e tal. Você pode fazer um comparativo pro mundo bem ou mundo mal. Um comparativo bem do mundo mal, vamos dizer assim, né? Puta, eu tô usando umas expressões bem ruins, o psicólogo vai me xingar aqui. Mas assim, eu estou mal, só que olha como é ínfimo a minha tristeza comparado com pessoas que estão passando fome, com pessoas com não sei o quê. Assim, não que esteja certo ou errado esse tipo de pensamento, mas... Eu entendi o que você quis dizer, Para algumas pessoas funciona. Ou você pode pensar, o seguinte, eu estou mal, mas olha a grandeza do mundo, de como ele é grande. E pensar pelo lado positivo. Então, assim, são duas formas de você pensar, né, como você é pequeno dentro desse mundo, que muda a forma de você entender e agir com as pessoas, né? Então, lógico, a gente cria proximidade. Então, a gente vai trazer pessoas que são mais parecidas com a nossa linha de pensamento. E não tem nada de errado pensar de um jeito ou de outro. Você tem que saber... Quanto mais você se autoconhecer, melhor ainda, porque aí você vai não passar por linhas, assim, vamos dizer assim, que você não concorda, né? Tipo, não vai ter que se moldar dentro de um ambiente com pessoas que você não tá se sentindo bem, né? Então, eu vejo muito disso, assim, tipo assim, eu tô tentando entrar com aquele negócio da gratidão, sabe? Assim, de tipo, agradecer as paradas. É que é complicado, porque isso tem que ser rotina, cara. E tem uma visão pejorativa em relação à gratidão, porque a galera acha que gratidão é gratiluz. Ficar batendo palma pro sol. E não é, cara. Gratidão ali, ao meu ver, tá? Gratidão ali é você, literalmente, cara, ser grato às coisas que estão acontecendo ali. Sim. Cara, a gente tá no podcast, a gente tem aqui iluminação, ar-condicionado. Você tá aqui na situação que você veio de São Paulo fazer um trabalho aqui em Copacabana, você se dispôs para chegar aqui. Olha quanta coisa boa, sabe? Então, eu sou grato por isso de verdade. E eu consigo perceber essas coisas. Falo assim, cara, que legal que isso tá acontecendo. Eu não tô chegando aqui batendo papo pro sol e falando assim, obrigado, sol, por iluminar. Você pode fazer isso também, tudo bem, sabe? Sim. Mas esse lá. Às vezes algumas pessoas falam assim, não consigo ser grato. É porque ela tem essa visão pejorativa. Não sei se é o caso, mas eu entendi. Faz sentido. Não, porque tem que bater palma pro sol, tem que ser lá Haribo, tem que usar miçanga e ficar na praia lá Não é isso não, tá? É outra coisa. Mas se as pessoas ficam felizes com isso... Tudo bem, pô. Tá tudo bem. É que pra mim, assim, eu já me entendo que eu não sou dessa pegada, assim, mais do gratiluz, né? Eu também não sou não, tá? Mas assim, tipo, eu vejo assim que o nosso sucesso, ele é muito feito com a rotina e o que você está fazendo agora, tá? A rotina e o agora. A nossa mente, ela trabalha, assim, 97% das vidas, 97% do tempo pensando no passado e no futuro. O que você vai fazer e aquilo que você já fez. Os 3% é o pensando no agora e sentindo o momento. Então, por exemplo, sei lá, às vezes você vai pra praia, você fala, pô, tô na praia. Quanto tempo do seu dia você realmente curtiu a praia e fala, puta, que delícia, estou entrando no mar agora. Pensar no agora, no literalmente agora, o que você está passando no momento. Tem um exercício pra isso aí, mas continua contando. Porque nesse dia que você tá lá na praia, que seja, você tá conversando com seus amigos, falando coisas que vocês viveram no passado, você tá pensando coisas que você vai fazer. Então, isso assim, é fundamental. Nossa cabeça pensa 97% do tempo no passado e futuro e 3% no agora, no sentir o agora, né? E como que você cria o seu sucesso, tá? Pra mim, é muito voltado tanto pra rotina como pro agora. O que é rotina? Por exemplo, eu quero ficar maromba.
Esse é o meu objetivo, né? Lembrando que, sei lá, a ideia não é tipo, eu quero ter barriga de tranquinho. Não, eu quero me sentir saudável, eu acho que essa tem que ser a linha. Então, tipo, eu quero me sentir saudável, eu quero ficar bem atleticamente e tal, não sei o quê. Se você não mantém uma rotina, você nunca vai conseguir isso. E se você não pensa no agora, tipo, eu preciso treinar agora e aproveitar o momento, também você não vai curtir. Só que, ao mesmo tempo que assim, parece, nossa, mó fácil de fazer isso aí, é difícil, cara. Porque eu tô nessa pegada, assim, de, tipo, tentar acostumar minha cabeça a sentir gratidão pelas coisas. Porque eu não tenho costume disso, assim, tipo, não é meu normal. Só que se você cria essa parada de rotina na sua cabeça, aquilo se torna automático pra você. Por exemplo, você quer ir pra sua casa. Cara, muitas vezes você nem pensa no caminho, porque virou rotina, aquele negócio virou automático. Você tem que treinar, sei lá, todo dia das 6 às 7 da manhã. Se aquilo vira rotina, não deixa de ser um peso. Então, se você começa a transformar, tipo, agradecer as coisas em rotina, aquilo deixa de ser tipo uma preocupação, sua cabeça começa a fazer isso naturalmente. Então você começa a pensar num lado mais positivo, porque é onde eu vejo que tá melhor as coisas, né? Então, assim, transformar tudo em rotina pra mim é o ápice do sucesso. Tipo, eu consegui otimizar minha vida para que as coisas consigam ser uma rotina, vamos dizer, não perfeita, né? Porque você tem que pensar no agora. Então, se você não fizer o melhor agora, a rotina não vai adiantar, você vai ficar estagnado. Então, é meio complicado, né? Tipo, você tem que fazer... você tem que ter rotina, né? Porque aquele crescimento, ele se baseia em tudo aquilo que você passou, mas o agora tem que ser o melhor do agora, né? Então, Total. O exercício que eu te falei é o seguinte, eu tinha muito esse pensamento também, vivia no passado, vivia no futuro, cabeça arrebentada por causa disso. E aí tem um exercício que eu gosto de fazer que é o seguinte, vamos usar o exemplo da praia. Você tá sentado na areia. Cara, pensa em quantas coisas você consegue sentir naquele momento que você tá ali. A areia tocando no seu pé, o vento batendo no seu rosto, o cheiro da maresia, o barulho das pessoas passando, isso vai te trazer pro presente. Porque você tá ali realmente sentindo as coisas que estão presentes contigo ali. Então você tá intencional naquele lugar. Enquanto eu tô aqui, eu consigo sentir meu pé encostando no chão, minhas costas encostando aqui no encosto da cadeira, a blusa encostando no meu peito, o fone no meu ouvido. Eu vou sentindo isso tudo. Para quê? Para poder me manter o tempo inteiro aqui e não ficar pensando nas coisas que eu tenho que fazer daqui a pouco ou nas coisas que eu deixei de fazer quando eu acordei. Eu faço isso pra ansiedade, cara. Então, justamente para isso. Para resolver essa questão para mim. Eu tenho ansiedade clínica, assim, né? Tipo, normal, todo mundo tem. Todo mundo tem. É que no meu caso já partiu pra uma parte mais clínica. E como eu não gosto de tomar medicação, porque, cara, eu fico muito mole o dia todo se eu tomo medicação. Então, eu tento alguns exercícios. Um desses exercícios é prestar atenção em volta. Então, tipo assim, se eu tô com ansiedade, é que é difícil você perceber. Esse é o ponto. Quando você tá com ansiedade, você não consegue perceber que você tá ansioso. Quando você nota que você tá ansioso, você tem que fazer esses exercícios. Tipo assim, começa a olhar, que nem você falou, né? O chão, não sei o quê, o fone e tal. A cabeça, como você está trabalhando os dois lados, analisando, contando, sei lá, tipo, quantos quadros tem aqui e tal, não sei o quê, a ansiedade ela começa a baixar, né? Então é uma forma de exercício, né? E só voltando um pouquinho que você tinha perguntado da parte da galera aqui que a gente é entrevistada, do sucesso das pessoas, né? Cara, tipo assim, eu vejo muito que existem 4 pilares, assim, de sucesso, né? Tem essa parte da rotina e tal, então, cara... O cara que tem sucesso é porque ele acertou muito mais do que ele errou. Ele errou muito, mas os sucessos dele, os acertos dele tiveram muito mais peso, né? Então, isso acho que para todo mundo serve isso. Não é porque a gente erra pra caramba, né? Mas os acertos têm que ter mais peso, por isso você consegue sucesso nesse sentido. E sucesso também é um negócio maior, que é sucesso, né? Mas para mim, cara, ele é muito baseado em 4 pilares, né? Qual que é o pilar? Um é família. Né, a estrutura familiar que você tem, da família que você teve ou da família que você construiu, quanto que é a estrutura familiar que você tem. O outro pilar é dinheiro, quanto dinheiro você tem, né? Você tem muito dinheiro, você herdou, você trabalhou e conseguiu muito dinheiro, você tem dinheiro, você tem mais possibilidades. Um outro fator, network, tá? Então network, quantos contatos você consegue fazer, né? E aí tem um fator que eu coloco meio como sorte, né? Mas é meio complicado falar isso. Mas assim, você para pra pensar. Você nasceu numa família muito humilde, sei lá, de favela, com uma estrutura familiar bem destruída. Então você não tem dinheiro, você não tem estrutura familiar, né? Dos 4 pilares, né? Então você vai ter que, cara, trabalhar muito network
e ter muita sorte para você conseguir crescer, porque você já começou lá atrás. Agora você nasceu numa família rica, estruturada, né? Porque tem famílias ricas que não são estruturadas. Você nasceu numa família rica, estruturada. Você tem um poder de conversa muito bom. Você já tá com 3 pilares lá em cima. Aí o pilar sorte, cara, não precisa ser muito grande, porque, cara, você já tem tudo. Então, tipo assim... Já teve sorte já, né? Você já tá ligado? Você já tá no puta diferencial. Então, eu vejo, tipo, esses 4 pilares, eles acarretam muito mais no nosso sucesso da vida, né? Do trabalho e tal. E aí eu vejo isso, tipo, muito com a galera que vai lá no podcast. Tipo assim, as histórias que a galera conta, né? Seguindo essa ideia dos pilares e dos acertos, né? Os acertos são muito mais importantes. É o que faz o cara ser influente, o cara ser diferencial, ou o cara... Mesmo, tem muita gente que é low profile total, não publica nada na rede, mas tem um puta de um sucesso profissional, que é aquilo que a gente tá buscando ali na conversa, né? Na troca. Cara, interessante você falar isso aí. Eu quero deixar 2 perguntas aqui finais pra ele, que é o seguinte, tá? A primeira qual foi a última coisa que você aprendeu? Eu quero saber sobre isso. Sim. E aí a segunda, eu vou fazer depois que você responder essa aqui. A primeira, qual foi a última coisa que você aprendeu? A última coisa que eu aprendi, cara... Talvez eu tô aprendendo agora, cara. Legal. Viver sozinho. Legal. Porque, tipo assim, eu saí de casa, assim, eu morava com a minha mãe, né, até uns 15 anos, 15, 16 anos. Fui morar em República, morei em República, assim, até os meus 22, mais ou menos. E, cara, todas as repúblicas possíveis, assim, isso que foi legal pro meu crescimento. Então eu morei numa república hippie, aí dos hippies, tá, tipo, no Mato Grosso, pegou uma terra do governo, que é uma terra parada, tá plantando e tal, não sei o que, o outro tem essa parada de gratiluz, né, tipo, foi legal, assim, tipo, foi uma experiência massa, que eu morei em república hippie, morei numa república nerd, que a gente jogava Magic todo dia, Eu amo Magic. jogava board game, cara, tipo, Cara, era muito louco. Você chegava assim, sei lá, quarta-feira, noite na República, os caras estavam jogando, sei lá, Dungeons and Dragons na mesa, tá ligado? Então, tipo, foi legal. Morei numa República de uns caras muito loucos, muitas drogas e tal. Aí, assim, tipo, foi bem louco nessa época, assim, no sentido de conhecimento, de conhecer mais pessoas e tal, não sei o quê. Mas eu sempre estive rodeado de pessoas. Entendi. Eu sempre tive... teve uma época que até tinha um quarto próprio, mas, cara, sempre tinha gente no meu quarto, né? Então... quando eu casei, né? Casei com 22, aí fui morar com a minha ex, e aí foram 12 anos morando com a minha ex e meu filho, tá ligado? Então, tipo, morar junto, cara, sempre foi normal pra mim. Eu sempre tive alguém do meu lado. E aí eu tô 8 meses separado. 8 meses? Foi em fevereiro, 7 meses. Tô separado. No começo foi meio que, tipo... É que você passa pelas fases, né? Tipo, já viu as 5 fases da aceitação da morte? É mais ou menos isso. A primeira, tipo, que da hora, não sei o quê, eu fazia tudo, não sei o quê. Aí depois começa a bater, eita, tô sozinho, tá ligado? E agora, não sei o quê. Então eu meio que tô passando ainda nessa fase, né? E de viver sozinho. Como é viver sozinho? Como é fazer as coisas sozinho? Então eu acho que assim, tipo, isso pra mim hoje tá sendo um período de aprendizado. Legal. Né? De tipo... sei lá, coisas bobas, por exemplo, assim, a minha ex, ela cuidava da casa toda, sabe, tipo assim, tanto de posicionamento dos objetos, dos móveis, de comprar as coisas, de não sei o quê, e agora, tipo, é eu que tô fazendo, tá ligado, tipo, e aí, tipo, é uma experiência própria, talvez, que serve, eu acho que todo mundo meio que, tipo, passa por essas vivências, assim, eu acho que meio que é um marco, assim, pra mim, assim. Legal. Eu inclusive, isso é interessante ter falado isso, meu irmão, um dos irmãos que eu tenho, ele sempre foi uma pessoa assim, que aprendeu a conviver sozinho, porque sempre viajou, trabalha militar. E aí eu lembro dele indo pra boate sozinho. Sozinho. Eu falo assim, cara, como é que o cara vai pra uma boate sozinho? Eu ficava pensando nisso, eu falei assim, cara, eu não consigo ir no shopping sozinho, jantar sozinho. E mesmo que eu vá, eu vou com o telefone. Então, tipo assim, eu não tô sozinho. E eu tenho praticado isso de vez em quando. Às vezes eu vou pra academia, beleza, academia, tô ali com um monte de gente, mas eu tô ali. Eu tenho que ir no shopping comprar uma cueca, sei lá. Aí eu vou lá, eu janto, e eu não pego o telefone de jeito nenhum, para não estar sozinho acompanhado. Pode crer. Quero ficar sozinho comigo mesmo, sabe? E curtir minha presença, curtir o jantar ali, perceber as coisas, ver a vida acontecendo. Eu acho isso um exercício interessante também para as pessoas fazerem, né? Que elas estão sempre dependentes. E viver independente é muito difícil, né? Porque a gente é um ser sociável. Total. A segunda pergunta que a gente fazer, e a última pergunta, obviamente, é... Cara, se você pudesse emprestar uma habilidade sua,
que é a habilidade do Adriano, que fez você se tornar a pessoa que você quer, que você é hoje, e você pudesse emprestar essa habilidade para as pessoas. Uma habilidade boa, obviamente, né? Sim. Qual seria essa habilidade aí? Caraca, mano, você faz umas perguntas aí. Eu adoro essa pergunta, porque sempre vem uma resposta que eu não espero. Uma habilidade, Uma cara. habilidade sua que tornou você a pessoa que você é hoje, o homem que você é, o empreendedor que você é, o profissional que você é, o pai que você é. Cara, talvez analisar as coisas, assim. Eu gosto de analisar. Você vê, tipo, do episódio mesmo. Tipo, você vai analisando as coisas, tipo, sei lá, é muito de mim, assim, de gostar de analisar. E muitas pessoas, e não há nada de errado nisso, né? Tipo, não querem analisar as coisas. Analisar que eu digo assim, entender mesmo o que tá acontecendo. Sei lá, tô tirando uma foto. Legal. Foto, sei lá, tal. Aí eu coloco 3 pontos de luz para fazer a foto. Por que você tá fazendo essa foto com 3 pontos de luz? Dá pra fazer com 2? Dá pra fazer com 4? Por que você tá fazendo? Analisar as situações, sabe? Tipo assim, de você ficar curioso pelas coisas. Lógico, a gente não consegue fazer isso 100% do momento, mas é um fator meio que intrínseco meu, assim, de querer e ser curioso pelas coisas. Então, tipo assim, eu tô vivendo... Porque é interessante passar isso também, né? Porque, tipo, eu falei, a galera normalmente quer passar a história de sucesso. Pra mim, hoje, tá sendo um grande desafio eu conseguir viver sozinho. Então, como que eu tô tentando passar isso? Eu tô tentando, tipo, trabalhar minha cabeça pra conseguir criar isso como rotina, conseguir entender isso aí melhor. Então, por isso que eu falei, né? Eu fui atrás de psicólogo e tal, não sei o quê, tipo, pra tentar me entender melhor, né? Porque eu tava analisando isso. Eu falei, cara, não tá me fazendo bem. Então, tipo, você conseguir se analisar, você conseguir analisar onde você tá, você conseguir ser curioso nas coisas do dia a dia. Eu acho que se todo mundo fosse um pouquinho mais curioso, o mundo seria muito melhor, cara. Legal, interessante, ó. Fica um insight aqui. Eu quero saber de você o seguinte, ó. Primeira coisa você que tá assistindo aqui no YouTube, coloca aqui nos comentários se você já faz terapia, se você não faz. Se você não faz, deve fazer, tá? E a segunda coisa é qual é a sua definição de sucesso. Eu quero saber qual é a sua definição de sucesso. Coloca aqui nos comentários também, porque cada resposta vai ser uma resposta diferente e é super interessante ver como é que vocês estão pensando em relação a isso, tá? Sucesso pra mim é ter liberdade, tá? E foi por esse motivo que eu decidi optar por ser fotógrafo, por viver a vida de um fotógrafo, né? E eu larguei a profissão de professor de matemática e física justamente por isso, porque eu não tinha vida. E essa liberdade, pra mim, que não é liberdade utópica, tá? É uma liberdade de, cara, eu poder fazer meus horários, eu gostar de trabalhar com quem eu quero, quando eu quero, pelo valor que eu quero, não definido pelas pessoas que estão ali me rodeando, tá? E isso pra mim foi importante, foi um fator determinante para eu poder me curar também da ansiedade e depressão, tá? Seguinte, você que tá assistindo aí pelo Spotify, ouvindo pelo Spotify, né, assistindo pelo YouTube, se você tá no Spotify, cara, tira um print da sua tela, coloca lá nos stories do seu Instagram pra mostrar que você está vendo esse episódio, está ouvindo esse episódio ou qualquer outro episódio aqui do Podflash. Se você está assistindo pelo YouTube, cara, deixa um comentário aqui, curta o vídeo, ativa as notificações para você receber toda segunda-feira aí a lembrança de que o episódio está no ar. Cara, diz pra gente aqui o que você acha que tem que melhorar, quem você gostaria de ver aqui, quem são os convidados que você gostaria de fazer perguntas aqui. Manda sua pergunta também nos comentários, porque aí eu posso usar essas perguntas com outro convidado também. Vai ser super interessante ter a sua interação, tá? Quero agradecer mais uma vez aqui o Adriano. Quero convidar a galera do SMIA, inclusive, se você é do SMIA, você tá lá sentado na mesa junto com o Adriano, tá assistindo esse episódio, você tem que vir aqui no Rio de Janeiro. Faço maior questão de trazer vocês aqui pra gente trocar uma ideia mais profunda sobre o mercado de fotografia, audiovisual, obviamente de podcast também, tá? Você que não é também cliente lá da Album, cara, se inscreva lá no site da Album para você poder ver as soluções de fotografia que tem lá. Vai lá no site do Lucas Lapa também para você poder fazer a compra dos seus equipamentos, a atualização de equipamentos, de luz, HD, computador, lente, câmera, tudo que você precisa lá. E também não se esqueça da comunidade Agenda Milionária, tá? Maior e melhor lugar para aprender marketing, gestão e vendas para fotógrafos. Adriano, muito obrigado pela sua vida, mano. cara. Foi realmente, assim, eu falo, eu sou a pessoa que sempre mais aprendo. Porque eu tô aqui 100%, eu tô aqui querendo de verdade entender o que a pessoa, cara... Mas viajou, né? Não, a gente conversa sobre tudo. E o podcast é legal isso, que a gente conversa sobre tudo, não tem um roteiro, obviamente. A gente tem aqui algumas coisas, alguns assuntos que balizam a conversa, mas o mais interessante de verdade é
poder viajar no oceano junto com a pessoa e falar assim, cara, que legal, como é que é o universo dessa pessoa, cara. Muito obrigado por ter compartilhado aqui a sua história, a sua vida. Claro, vai ter que ter o segundo round aqui, porque isso aqui não foi suficiente, né? Tem que ter mais uma vez aqui. Já fica o convite aqui pra galera dos MIA. Se você não segue, não conhece o Instagram deles, o perfil deles no YouTube, inclusive, vou deixar aqui na descrição também pra vocês conhecerem o perfil do Adriano, do SMIA também, para vocês verem lá que, cara, o ambiente de fotografia, de audiovisual, ele precisa ser colaborativo. Não é porque eles têm um podcast que eles são meu concorrente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Eu quero que eles cresçam, eu quero crescer também. Se a gente cresce junto, o mercado tudo melhora. Se o mercado tudo melhora, o seu trabalho melhora também, tá bom? Um abraço à galera do Studios Club também. Adriano, um abraço. Vocês que ficaram até aqui, um abraço, tamo junto. Até a próxima, valeu. É nóis.